Fala pessoal, começando aqui o 25º episódio do Dr. Bola. E a gente aqui da mesa pede até desculpa pela vestimenta que a gente tá, porque a gente não tem roupa adequada pro tamanho do convidado que a gente conseguiu trazer na mesa hoje. Então, já deu spoiler da voz, uma das vozes mais chatas, mais emblemáticas do jornalismo esportivo brasileiro, e não só do esportivo, como do jornalismo. Hoje a gente recebe aqui Mauro Betti. Mauro, muito obrigado aqui. Obrigado, gente, prazerzaço. A atenção que você deu pra gente. Que é isso. E hoje, normalmente a gente faz um programa atemporal, mas 1º de dezembro não dá pra gente começar de outra forma, né? Não sei por quê. O que tá do jeito? Sei lá, estamos fazendo uma segunda-feira, dia 29. Não, vamos falar da prisão do... Não, música que eu adoro. O que tá doendo mais hoje? A cabeça do palmeirense ou a cabeça do Abel Ferreira? Talvez o pescoço do Abel, porque tem muito palmeirense que antes já queria cortar o pescoço dele. Não é possível. Mas o palmeirense é aquela coisa. A gente tem exemplo nesse programa. Tá aqui, me falaram aqui. Não precisa conhecer direito que palmeirense é corneteiro. Aliás, eu conto sempre, o termo corneta surgiu no Palestra Itália. Na rua Turiaçu, hoje, Palestra Itália, no final dos anos 50, tinha uma indústria automotiva chamada Indústria Corneta. E na hora do almoço o pessoal saía da indústria, a maioria de origem italiana, palmeirense e tal, e ficava cornetando o time, direção, jogadores que treinavam à época no Parque Antártico ali da frente. E o pessoal saía e os caras vinham pra cima, não pra porrada, mas pra conversar e tal. E aí internamente do clube ele falou, pô, você vai ver os caras da corneta, os corneteiros. Então, assim, e aí pegou o termo em nível nacional. Ou seja, se fosse, sei lá, indústrias Fagundes, a gente chamaria de os fagundeiros. Né? E é coisa do palmeirense, né? O rubro-negro, o flamenguista também é assim, ele cobra muito exigente, ele quer que o time jogue sempre como o do Zico, e aí que se não jogar. Mas acho que é o brasileiro, assim, né? Porque a gente teve o Santos que demitiu o técnico campeão. O Santos tem que jogar ofensivo sempre. E aqui eu não tô falando que é melhor ou pior, é uma característica. O corintiano, de uma maneira bem resumida, o corintiano, a princípio, qualquer Hugo lateral é o Rivelino no Corinthians. E no Palmeiras, qualquer Ademir da Guia é o Darinta, que coitado virou o pior zagueiro da história do Palmeiras, o pior jogador. Alexandre competiu com ele, hein? Não, o Alexandre era o Baresi. Mas enfim, em outros tantos, o Roman, meu Deus. Assim, não, eu não vou nem falar. Mas é uma característica do torcedor. Eu acho que o torcedor está cada vez mais impaciente, para não falar, e você sabe muito melhor do que eu também isso, dessa exigência, a gente está falando até sobre ansiedade, tudo é para ontem, né? Sim. Isso aqui, por exemplo, pensando como se fosse um aparelho de televisão. E eu mais velho que você, sou da época que primeiro não tinha nem controle remoto, você ia lá, puxava o botão, apertava tal, aí começava a esquentar o tubo catódico, via uma luzinha aqui e tal, não sei lá. Agora, se o nosso celular, se você aperta e faz assim, a gente já joga, desliga. A gente é absolutamente impaciente, acorda, como eu estava falando, com 500 mensagens do Zap. A gente quer tudo para ontem. E o futebol, como quase tudo na vida, demora, tem seus processos. E a gente não tá nem aí. E o que é pior, na rede antissocial, a gente lima carreiras. E o problema não é você cobrar o lateral esquerdo da Portuguesa ou o centroavante do Flamengo. É o que você cobra a mulher dele, é a mãe dele que vê no Instagram, é o filho que é assediado, chacado. Eu sei onde é a escola do seu filho. Sei onde é a escola do seu filho. Não é só xingar ou fazer bullying, é o sei onde é. É o que os caras estão voltando ao Brasil, alguns, ou voltaram e já voltaram e foram embora, e voltaram agora no caso do William, do Grêmio, ex-Corinthians, que ele era o Cássio, para muitos, o maior ídolo da história do Corinthians, o que ele sofreu pouco antes de sair do Cruzeiro, e saiu também por conta disso. Cara, eu fico conversando, eu conheço muita gente, claro, por óbvio, nesses 35 anos de ofício, dos que eu convivi, eu tenho uma relação muito boa com ídolos que viraram amigos, o Zico, o Rivelino, Ademir da Guia, Falcão, para citar alguns mais ou menos, né, que viraram grandes amigos. A turma meia boca e tal, eles ficam, eles já sofreram muito com isso, mas eles ficam cada vez mais espantados, né? Sim. Porque hoje é um negócio que eles falam, cara, eu não vou citar aqui, não é nenhum deles, mas outro jogador muito importante, que ele fala, cara, eu já pensaria em carreira brilhante, nível de seleção, Copa do Mundo, ele falou, eu pensaria muito se eu ia ser jogador, porque hoje o nível de assédio e de absurdo, o que aconteceu com o Andrés Pereira, por exemplo, dá aquela pisada na bola no momento que ele era, para mim, o melhor jogador do Flamengo na final de 21,
tem aquele erro, o Devinho lá faz o gol do Palmeiras e tal. Agora, o Flamengo fez uma postagem do negócio que é da frase. Que ninguém morre devendo. Ninguém morre devendo, que é pro Palmeiras que ganhou do Flamengo, mas é pro Andrés Pereira. Sendo que o cara é um torcedor do Flamengo, um profissional extremamente correto, de altíssimo nível, sabe que falhou, ainda durou mais 6 meses e agora, e mesmo assim, alguns disseram, não, que ele não quis voltar ao Flamengo. Pô, o Flamengo queria chutá-lo. Então, assim, não tinha nem espaço mais, já tinha. Você pode zoar o Palmeiras, tá de boa. Como aliás, eu tô aqui, vou ficar a semana inteira com a camisa do Palmeiras, né? Hoje mesmo na Paulista, tava chegando pra fazer a Jovem Pan, o pessoal tocando Williams, muito engraçado, cinco flamenguistas. Pô, e algumas pessoas da Paulista, agora um pouco chegando também, o cara veio me zoar, né? Que viu a camisa do Palmeiras, aí viu quem eu era, e eu falou, cara, eu ia te zoar por ser Palmeiras, mas vendo que você é, pô, beleza, eu não vou te zoar. Você tem crédito. Assume a paixão, tá, enfim. Tô lembrando daquela entrevista do Marcos, cara, que o Marcos perde o jogo, o cara entrevista, e aí, você tá bravo? Você tá chateado? Acho que o Palmeiras tinha tomado uma paulada, ele fala, cara, eu tô bravo, mas eu não vou bater na minha mulher, não vou brigar com ninguém, não vou arrumar confusão, vou dormir de cabeça quente, mas como sempre, né? E outra coisa que é muito importante em dias de profunda idiotice, falta de cultura e sobretudo de educação e respeito, recentemente, antes do jogo aqui no Morumbi, entre São Paulo e Botafogo pelo Brasileiro, a OAB de São Paulo fez uma campanha contra a violência da mulher, que é um fato, gente. Sim. As mulheres sofrem mais violências às quartas e domingos, embora tenha jogo todo dia, mas quartas e domingos pós-jogo. E são tipo 30% a mais de violência, e dessas 30% a mais, 80% dentro de casa de pessoas de família. Ou seja, marido, namorado. Bêbado, triste porque perdeu. O Andrés, por exemplo, pisa na bola, ou... Chega em casa, quer descontar o Andrés. Ou tá ali, bate na mulher. E aí eu fiz a postagem para um texto que eu ia publicar para abraçar a campanha também da OAB, um texto que eu escrevo todo domingo no Estadão. Eu postei antes sobre a campanha, até para anunciar que haveria sexta-feira, no domingo no Morumbi, já imaginando, eu demorei para escrever o texto, que eu falei, vai ter aqui no meu Instagram, e não deu outra. Lacrador para mim, né? Eu não preciso gostar de futebol feminino. Essas narrações cara? Gente, faz no mesmo pacote. O cara era contra a narração feminina, que pode não gostar, mas não é pra detonar, não é pra mandar a narradora lavar a panela ou vá pra cozinha comentarista. Gente, a gente vive momentos assim inacreditáveis, não, porque o Brasil em várias áreas já desmoralizou inacreditável. Nada consegue superar. Eu sempre brinco que o roteirista da série Brasil, ele tá sempre. Você fala, não, agora, dali não passa. Aí ele vai e passa. Aquela coisa, você precisa anunciar baseado em fatos reais. Não, gente, é um negócio assim. E no futebol, uma frase de um grande diretor dos Estados Unidos, o Spike Lee, que ele diz: é impossível fazer um filme sobre futebol melhor do que um jogo de realidade, porque a realidade é fantástica. Só nesse Flamengo e Palmeiras recentes você tem muitas histórias. Até o final, estamos gravando aqui, ainda não definiu-se o rebaixamento do brasileiro, porque o brasileiro deverá sair merecidamente do Flamengo, como foi também merecidamente a Libertadores. Tem várias histórias, vários momentos, e quando eu falo de história também, estava até comentando um pouquinho antes fora do ar, sobre arbitragens, erros de arbitragem, é uma coisa que me irrita muito, até por um cara que também, como eu, fez curso de arbitragem há 30 anos e tenta estudar a matéria, que assim, é como a gente é absolutamente irresponsável. Quando eu falo isso, é dirigente, treinador, jornalista, que muitas vezes não estuda a regra, atleta, porque o goleiro pode falhar, o centroavante pode errar, o cara pode pisar na bola, o dirigente pode contratar errado, o treinador mexe, o escala mal e tal. Agora, quando o árbitro erra, ele é venal, ele é vendido, faz parte do esquema, do sistema. É ladrão. É ladrão. Ele já entra em campo sendo xingado, a mãe dele xingada, e se ele faz um bate-trabalho, eu já nem lembro do nome dele. Sim. Não estou dizendo que é pra bater palmas ou dar medalha como se dá agora pra uma premiação. É tipo um residente, o cara. Tipo um residente. Ele é culpado de tudo. Tudo certo, ninguém salva ninguém. Cara, e assim, e se cria, e o que é pior institucionalmente, não existe sistema, não existe esquema, existe método. Então, assim, você xinga antes ou reclama antes da arbitragem para ela, de repente, pode não te ajudar, mas vai prejudicar o outro, mas na dúvida. E a gente teve muito caso nesse caso recentemente. E eu tô pegando os times mais vencedores dos últimos tempos, Flamengo e Palmeiras, que usaram e abusaram. Abel Ferreira, seu assistente João Martins. João Martins, em 23, depois no jogo em Curitiba contra o Atlético, falou: tem um esquema da CBF que vai impedir que o Palmeiras seja campeão. É o sistema, né? É o sistema. Ele falava, existe um sistema. Por anos.
anos. Existe um sistema voltado para prejudicar o Palmeiras na CBF. Flamengo. E diz ao contrário. Flamengo vai lá e fala, não, o Felipe Luiz tem 8-2. Mas na dúvida do Flamengo, hein? Mas então, de novo, mas todo mundo... o Flamengo reclama e Real Madrid reclama, ou Corinthians, Palmeiras, pô, eu não vou dizer que é 100 anos de perdão para cada um, porque não tem roubo, mas tem erro. E outra coisa, gente, é a regra interpretativa. Cada um tem a sua opinião. Alguns casos mais terríveis, para não ir longe, a final agora da Libertadores. Eu, árbitro, e repito, sem querer carteirar, mas já dando a carteirada. Eu estudei para ser árbitro, não quis ser árbitro, eu quis ter o conhecimento teórico. Eu, árbitro, lance aos 12 minutos do Rafael Veiga, para mim é cartão amarelo, já que não tem o laranja. Talvez amarelo fosse pouco, vermelho fosse muito. Sim. Era decisão do árbitro ali, e não pode, na minha opinião, o VAR chamar, porque não é um erro claro e manifesto, tá ouvindo, diz a regra. Ponto. Você tá ouvindo aí? Você tá ouvindo aí? Empolgaram os 30 minutos, duas coisas. Primeiro, aquela entrada sem bola em disputa, pra mim é vermelho no campo, o árbitro pode não ter visto, mas o VAR teria que ver. Se a bola estivesse em jogo, o jogo estava parado. Ali não é jogo brusco grave. Ali, usando o termo técnico, ali é conduta violenta, é agressão, é vermelho. Foi pra machucar o cara. Ele foi pra machucar. Então, assim, mas o cara deu um biquinho, independe. Não. Assim, a Madre Teresa teria que ser expulsa nesse caso. Mas, de novo, daí dizer que tem todo, na minha opinião, tem um esquema feito pro Flamengo, como tinha pro Palmeiras. E, por exemplo, estamos aqui nós dois com a camisa do Sporting Bet, tá? Como chama o Brasileirão e a Copa do Brasil? É Betano. Imagine se fosse campeonato... Superbet. Não, mas usando exatamente o name rights. Imagine se fosse campeonato brasileiro Sporting Bet. Por sorte, e de novo, eu conheço o pessoal da Betano, eu estou fazendo coisas com a Betano de conteúdo, né? E trabalho eu para lance de sorte e tal, e trabalho para essas coisas de conteúdo para vários, né? E eu tenho um mínimo de responsabilidade para não dizer, e até porque eu conheci o CEO da Betano, que é meu amigo há muito tempo, profissional extremamente capacitado e sério, eu não vou fazer, porque imagino que muita gente, jornalistas, influencers, influenciados, e algo que eu desprezo, mas vou falar, até jornalistas que viraram influencer, nada contra, mas ainda se posam de jornalistas, eu tava falando, campeonato manchado, que outra bobagem gigantesca, campeonato manchado, pode ter erro, mas dizer que tem esquema, então nem vem jogar, nem vem... Então, mas eu não diria, não vou falar que é esquema, mas o que eu acho que acontece, e eu falo isso muito por ser santista, o time, o Santos é prejudicado algumas vezes pela arbitragem, sim, e principalmente a diretoria atual do Santos, eles não têm poder para conseguir entrar na CBF e conseguir, por exemplo, afastamento do árbitro e etc. Sim. Se o árbitro erra contra Flamengo, Corinthians ou Palmeiras, acabou. Vai uma pressão em cima... Então, assim, eu tenho certeza, pensando no árbitro, que o árbitro, na hora que ele tá lá, por exemplo, agora o Santos Sport... Foi agora há pouco. Sim. 8 minutos de jogo foi um pênalti absurdo em cima do Guilherme. Sim. 8 minutos de jogo. E o cara não chama e não dá o pênalti. Se aquilo ali é contra o Flamengo, contra o Corinthians, contra o Palmeiras, o cara dá porque assim... Da Globo, porque o árbitro sabe que ele vai ficar na geladeira e ele vai apitar a Série C. Agora não acontece nada quando ele faz contra o Santos. Isso é diferente. Mas o Peixe, mas um exemplo disso é, por exemplo, o São Paulo, nos últimos 9 jogos, tiveram 7 pênaltis marcados contra o São Paulo. A diretoria tá uma bagunça interna, não se posiciona com nada. Sempre fala isso pra eles saíram, né? Demorou até passar a turma lá. Mas aí, no jogo contra o Palmeiras, teve os erros de arbitragem. Sim. Só que prejudicou quem, além do São Paulo? Flamengo. Daí a partir daí começa o Palmeiras a semana prejudicado, inclusive no clássico contra o Flamengo. Porque se chora... E aí indo um pouco além, aí no caso... Por quê? Porque o STJD é leniente. Assim, está tipificado e é só ter vontade política. É o seguinte, gente, você pode reclamar e não só reclamar, discutir. Por exemplo, o lance do Veiga, domingo agora, de sábado, Flamengo e Palmeiras. Você pode discutir se é vermelho, se é amarelo, e cada um... E, de novo, a regra interpretativa não tem dono da razão. No lance do Veiga. Para mim, o do Pulgar é mais claro. Ponto. Então você pode discutir, eu expulsaria, não expulsaria o quê? O que não pode, não deve e deveria ser severamente punido é falar que tem esquema, que tem sistema. Sim. Ou o Felipe Luiz fala do jogo, mas no jogo lá, ou fala em 1912, ou na Guerra dos Emboabas. Pô, de novo, é analisar lance a lance, não falar que tem esquema, que tá tudo preparado, que o campeonato tá manchado. Tem que ter punição para todo mundo. E não só a pecuniária, até porque os caras ganham muito. Que é outra coisa também que se embola. Você entrar falando, o caso do Bruno Henrique, que quase a mídia inteira falou que ele foi absolvido. Não, gente, ele foi punido. Você pode discutir a punição, mas ele não foi absolvido. Ele pagou 100 mil reais. Pô, mas pra ele não é nada. Mérito dele, do Flamengo, do assessor que faz. Do advogado, ok. Do STJD tem vários flamenguistas. Gente, tem vários flamenguistas em todos os lugares. É a maior torcida do Brasil, depois é do Corinthians. Embora, na minha opinião, e até o que a gente conversava da pesquisa do Instituto Paraná, a maior torcida é anti-Flamengo, depois anti-Corinthians,
Corinthians, depois do Flamengo, depois do Corinthians. Que é um mérito enorme dos dois. É duro ir pro STJD contra o Flamengo, tá? Posso falar pra vocês. Posso contar bem pra vocês. É duro, cara. 2013. Não, Flamengo, Fluminense, todo mundo assim. Fluminense não da pode própria portuguesa. Eu Fluminense não em pode ser citado. 2020, um dos maiores alegrias da minha vida, dos 25 livros que eu escrevi, dos outros 12 que eu estou escrevendo agora, é ter feito o livro do Centenário da Portuguesa. Sim. E foi complexo, porque a gente tem que contar. É um livro oficial, o que não significa dizer que seja chapa rubro-verde, mas com alma rubro-verde. Eu era o único não torcedor da Luz. Eu chamei mais outros 7 pessoas, torcedores da Portuguesa, para me ajudar a escrever o livro. A edição final, claro, era minha. Mas, assim, com todo cuidado, porque é um livro oficial, para tentar contar essa história, porque, lamentavelmente e muito possivelmente, teve gente da própria Portuguesa envolvida. Claro. Foi só incompetência. Não, foi só claro que não. incapacidade. E ali você tem que contar. E aí, os nossos limites, que o pessoal fala, eu sou muito cobrado pelo palmeirense, e com razão. Você tem que falar. Só que, às vezes, o cara é o seguinte, o cara xinga um colega meu. O cara é muito clubista, o cara é muito barrista e tal. Aí, quer que eu seja? Eu não vou ser. Claro, você pode falar, você é muito clubista, com a camisa do Palmeiras. Mas, de novo, uma coisa é ser um apaixonado, outra coisa é ser clubista. Cego, né? Clubista é o cara que normalmente finge, fala que não torce para um time, e todo mundo sabe qual é, ou demora para assumir esse time. Antes ele torce para um time da Argentina, do Uruguai, da Inglaterra. Ou pro Juventus. Torce pra Ponte Preta. Exato, ok? E distorce contra o time que ele não gosta. Eu, de boa. Sabemos o que Eu, dos meus 35 anos de ofício, eu sempre me assumi como palmeirense, até porque eu tenho um sobrenome que não é tão comum, Betting, filho de Jomir Betting. Sim. E quando eu comecei no jornalismo esportivo em 1990, meu pai era comentarista do Jornal Nacional da Globo, e era um dos 3 palmeirenses mais reconhecidos, e logo depois ele viraria a frase célebre do palmeirense, tem no estádio, tinha no antigo Palácio Itália, tem no atual. Ninguém eu ia fui achar que você era embaixador do corintiano, né? Centenário. E quem me conhecia sempre me chamava e sabia que eu era palmeirense. Sim. Então, assim, e eu tento ter o direito de ser humano de ser palmeirense e o dever como jornalista esportivo de não distorcer pelo Palmeiras, e acho que dentro das minhas severas limitações, eu tenho mais textos em livros do Corinthians oficiais do que nos livros do Palmeiras fora os que eu escrevi. Eu tenho 2 livros oficiais do Flamengo, a biografia do Zico e o melhor time que eu vi na vida, de 81, o livro oficial da Portuguesa, tem o livro do Atlético Mineiro oficial, textos em quase todos os grandes, para não dizer de todos os grandes. Falta onde Estou escrever lançando o do livro do Peixe, Botafogo. Do Santos, eu sou curador do Museu Pelé. Isso. Sabe? Do São Paulo assim, devem ter bloqueado, porque ali não, do São é dinossauro. Paulo, boa. Eu tenho alguns. O prefácio do livro do maior artilheiro da história de São Paulo é meu, Sérgio Chulapa, porque aliás é um dos livros que ele me convidou para fazer. Estou escrevendo a pedido dele o livro do Zete. Tenho uma relação fantástica com o Rogério Ceni. Tive brigas com muita gente, brigas com o pessoal do Palmeiras. Digamos, fui processado pelo Mustafa Contursi, tenho uma relação bastante distante da Leila, o que não me faz melhor nem pior. Então, assim, eu faço o que eu tento, assim, mas eu fico imaginando se algum torcedor rubro-negro poder escrever o livro da Ademir da Guia como escreveu do Zico. Eu, Maurício Neves, grande torcedor do Flamengo. Ô Mauro, já que você tocou nessa dos seus livros, né? Eu vou puxar um pouquinho pro nosso lado, né? Do Palmeiras. Virou grande Avalone. E você escreveu um livro, né? Até um colega nosso que não tá aqui, ele até pediu pra gente comentar. Você escreveu um livro em 2013, né? Dos 20 jogos eternos do Palmeiras. Isso, exatamente. Né? Um pouquinho mais do centenário. Exatamente. 2013, Palmeiras, segunda divisão. De 2013 para 2025, você acha que mudou Tem essa mais lista? 8 jogos. Um dos próximos livros que eu estou fazendo. Depois eu fiz o livro do Centenário com outros colegas e estamos só no céu por questões jurídicas e também financeiras, mas se Deus quiser, em breve a gente vai lançar o livro desses últimos 10 anos extremamente vitoriosos. Para você ter uma ideia, esse livro, que eu contei a ajuda de outros 10 queridos colaboradores, o livro do Centenário, eu assumi os jogos eternos do Palmeiras, né? Eu vou acrescentar 8 jogos nesse período, inclusive um que vai completar agora 10 anos, que é o Palmeiras e Santos na final da Copa do Brasil 2015 na Aliança Parque. E foi, Você acrescentou o Nilson na Vila. Você acrescentou o jogo Eu tava Vitória na e Vila, no chute Santos. do Nilson. O jogo Vitória e Santos, gol do Thiago Ribeiro. não, Tinha que pôr esse nesse livro, pô. Você sabe, eu vou contar Vamos respeitar o convidado. Não, respeitar não, eu agradeço primeiramente. Segundo, eu vou contar uma inconfidência. Vocês vão Já salvar a passou gente tempo. batendo no Ceará, escrevendo, Pode aí ser, vai limpar pode isso ser. aí. Na segunda-feira anterior, né, aquele dia da salvação contra o Atlético Paranaense, e a vitória do Santos contra o Vitória no Barradão, eu trabalhava na Fox e tava o Thiago Ribeiro. E aí eu falei, Thiago, um pouco... Eu apresentava o telejornal e tal, e tem um programa depois, né?
E aí encontrei o Thiago ali no café, pô, conversamos e tal, já estava super bem desde o São Paulo e tal. Eu falei, pô, Thiago, só uma coisa, cara, ajuda nós aí. Então você que é o culpado. Faz alguma coisa. Culpado ou Salvador, né? Faz alguma coisa lá em Salvador. Eu falei, pode deixar, vou fazer como profissional que sou e palmeirense que eu sou de criança. Olha lá. Revelações aí, hein? Não significa primeiro profissional. E, de novo, a culpa não é nossa, a culpa é de quem não conseguiu vencer. sim. E outra coisa, o empate já nos bastaria. A gente agradece bastante pelo gol, mas o empate que já nos ajudaria. Vocês estavam assistindo no estádio esperando e saiu o gol do Thiago. Mas aí pensando nessa atuação do Thiago Ribeiro, que gerou toda essa controvérsia das outras torcidas, quem que você acha que teve um destaque pior ainda? O grafite que evitou o rebaixamento do Corinthians Pro Paulistão, né? ou o Diego Souza que perdeu aquele gol, que muita gente fala que aquilo causou um efeito borboleta. É, o efeito borboleta interplanetário, mudou a história do mudou a Copa, planeta. né? Mudou duas Copas. E era o ano em que ia acabar o mundo, lembra? Mudou ali. Você sabe, aí eu vou Calendário cometer uma Inca, maldade, mas é algo que eu falo como também professor de jornalismo, de vários cursos que eu ainda dou também, o que não significa dizer que seja melhor ou pior, mas uma tendência que eu falo sempre para vários alunos e colegas também. Mantenha-se torcedor se você for trabalhar no esporte, porque quem mais entende de futebol é o torcedor. Sim. Do seu clube até sabe onde pode ser o time, seus jogadores, comissão técnica, elenco, diretoria e tal, e onde pode vir o adversário. Aí eu vou dizer como torcedor de um jogador excelente, que é o Diego Souza, mas eu sei que ele fica bravo e com razão, mas assim, mesmo ele sendo vencedor, campeão paulista pelo Palmeiras em 2008, eu sempre achei que faltava um que a mais pro Diego Souza em muitas situações. E quando no Pacaembu, transmitindo aquele jogo ao lado do cracaço José Silvério, então, pela Rádio Bandeirantes, onde eu tava lá, né? Quando o Alessandro falha e ele parte o meu campo inteiro, que é um lance tão bizarro, que assim, um time do Tite não acontece. Meu, o final de jogo no Playball, quando já tá saindo o pão de alho, sabe quando sai um gol que, pô, cadê o goleiro? O goleiro já tá comendo pão de alho. É o lance daquele, de churrasco, né? Ele vai avançando. Eu, como eu não tive essa sensação. Morreu, mas não, porque eu vi o Diego Souza ainda, falei, tá, vai vir alguém, e veio o Cássio. Não vinha. E o Cássio, que então era o tinha estreado contra o Emelec nas oitavas, tinha jogo do Brasileiro e tal, assim, não tinha 10 jogos pelo O Júlio César tinha falhado com a Ponte Preta, né? Exatamente. Eliminou. Dá pra ser tal. E aí, quando ele vai avançando, o Diego, naqueles 6 segundos que parece ainda está correndo o tempo para corintianos e não corintianos e tal, e vasqueiros não precisa dizer, quando ele vai, eu falei, puta, é o Diego Souza. Na hora que eu falei, é o Diego Souza, me veio como torcedor, eu falei, ele vai perder. Então assim, ele vai perder, não sei se vai para fora, vai cair um raio, alguma coisa, mas ele não vai fazer o gol. O Cássio tem um puta mérito, o Diego Souza é um excelente jogador, mas de novo, esse é um exemplo que eu uso, que é importante ser torcedor. E agora eu vou falar uma coisa que eu até acho que citei agora na TNT, ou na Jovem Pan, ou no SBT, enfim, até porque faz pouco tempo mesmo. No sábado, eu estava no jogo para fazer o pós-jogo pela TNT. Eu não estava em Lima, até porque questões familiares e tal. Estava trabalhando na TNT o pós-jogo, né, que a gente não tinha os direitos na TNT, o pós-jogo da final da Libertadores. Quando sai o escanteio cagado, né, a bola sai pra fora, eu falei, gol do Flamengo, mas não é aquela coisa, puta, vai ser o gol. Não, eu tinha certeza absoluta. Assim, tanto é que eu talvez tenha sofrido menos como o Palmeiras, porque eu tinha certeza que o gol ia sair. Então, quando sai o gol, eu já estou anotando o horário, tal, coisas que eu faço de trabalho, né? E nem sofri, nem comemorei muito, porque é só ver as minhas imagens na própria TNT, sobretudo na Jovem Pan, quando eu estou transmitindo o jogo do Palmeiras, a câmera está o tempo inteiro aberta no locutor em mim. Sim. Então, quando o Palmeiras sai gol, a minha cara de pastel é a mesma, quando ele sofre gol, é a mesma coisa. Então, ok. Ali eu não sofri tanto que eu tinha certeza absoluta, e eu não sou um cara que vive desses feelings e tal. Mas algo me disse ali de não sei aonde, né, que veio. E aí vai o Transcendental. Eu também estava em São Paulo, não fui para Lima porque completavam 12 anos da morte do meu pai naquela data. Né? E eu vou dizer aqui, acho que até para a seletíssima audiência de vocês, a seletíssima mesa que temos aqui dos profissionais que vocês são, e sempre respeitando todos os credos e crenças e tal, eu acho que quando a bola sai para escanteio, do jeito que estava o jogo, do jeito que não estava o Palmeiras, eu já achava o Flamengo a cada minuto um pouco mais favorito. Eu falei, cara, eu queria estar aqui porque se tudo desse certo para o Palmeiras, eu queria estar perto da família para poder comemorar o que muitas vezes não dá para comemorar. Sim. Não deu para comemorar em Santos, quando o Palmeiras ganhou do Santos em 20, em 21 também estava no Uruguai, embora no Uruguai meu filho e minha filhote estivessem lá no estádio também. Foi fantástico. Mas eu queria estar... Tipo, hoje é segunda-feira, já tá... eu queria estar até hoje sem voz, trabalhando, ia trabalhar e tal. Eu não vou dizer que eu fiquei puto com meu pai, mas eu falei, pai, pô, você ia salvar esse gol, se eu subir no lugar do Fux, é você ia trombar, derrubar o Danilo.
Como no 27 de novembro, 2 dias antes do meu pai completar em 2021 o jogo em Montevidéu, eu acho que foi o meu pai que puxou o Andreas Pereira. Assim, pra ser bem franco. Claro que não foi, mas é aquelas coisas que não tem. Segurou o Pará ali na disputa com o Breno Lopes. Não precisava, né? O John ficou parado. Então, assim, de Empurrou o novo, cruzamento por do isso que eu Romulo, volto a que falar. nunca mais. É muito importante a gente sentir torcedor. Sim. Eu fico envaidecido, né? Bastante cabotinamente falando. Por exemplo, quando o Corinthians fez o centenário, o texto que estava na Gazeta da Fiera era o meu, né? E a torcida do Palmeiras fica muito puta comigo, porque você passa o pano, puxa o saco das outras torcidas e tal. Eu acho que eu faço o meu trabalho. E como é que eu faço? Eu tento me colocar no lugar do corintiano, flamenguista, torcedor da Lusa. Eu tento Uma questão não é só de jornalismo, que é para mim buscar a melhor versão possível dos fatos. É questão de empatia, de me colocar no lugar do outro, falar como é que é o torcedor do Remo, como é que é o torcedor do Shakhtar Donetsk. Esse tá feliz, tem mais é que ficar feliz, é um torcedor apaixonado, como é do Paysandu, e no caso, que é uma coisa do futebol. Paysandu Futebol caiu. Um subiu, outro caiu, né? E às vezes o cara tá mais feliz pela queda do rival do que pela tua vitória. Foi o São Paulino em 2007, Exato, né? o flamenguista agora, e entendeu? E outro mérito inegável do Flamengo. Não é como alguns colegas falam, não, tá todo mundo torcendo contra o Flamengo, mas teve gente torcendo sim contra o Flamengo. Falei, não aguento mais o rubro-negro, o torcedor do Flamengo é muito chato. E outra coisa, por mérito do Flamengo, eles estão virando o Bayern de Munique, não é nem espanholização, só eles ganham. Então eu vou torcer contra, senão daqui a pouco só vai ter eles. No Brasil, qualquer torneio, eles vão ganhar a Champions League também, diria Marcos Braz, né? Então assim, é isso que acontece. E isso o Madrid pode esperar. Mas assim, eu PSG pode esperar. Eu, como corintiano, jamais ia conseguir torcer. Nesse caso, contra o Flamengo. De novo, Não tem como. Eu era carioca desde criancinha. Eu acho que ninguém aqui ficou feliz com o Flamengo ganhando, mas deu um alívio que o Palmeiras... Ah, eu torci pro Você não Palmeiras. comemorou o gol do Danilo? Eu torci pro Cara, Palmeiras, loucamente. foi uma sensação de alívio, cara. Se o Palmeiras fosse tetra, ia ser tá foda. valendo. Não consigo torcer pro Flamengo. E isso faz parte e é uma coisa que, digamos, ética e moralmente aceita no futebol. Eu amo a minha família, detesto a sua, às vezes eu detesto mais a sua do que a minha. Eu quero que você se exploda, eu posso estar na merda, mas o que vocês estejam pior. E é do futebol. E, aliás, a mãe dos meus filhos dizia algo que, nesse caso, tinha razão. Ainda bem que vocês têm, e meus filhos, tal, vocês têm o futebol, porque eu não tenho essa paixão, porque vocês desopilam. E é verdade, desde que você não achar que alguém na internet, não se abatendo, não mate alguém por conta Não bate no futebol. A esposa. não bate na esposa, exatamente. Cobre a Mas que família você do possa, jogador. exatamente. Não chegue Você pro jogador possa comendo. extravasar. Exato. O time nessa situação e você almoçando. Mauro, aliás, tem alguém nessa mesa que roubou as pizzas dos jogadores portugueses. Por favor, eu gostaria de conhecer a história. Eu não roubei, cara. Foi um desvio. Foi um desvio. Ei, não, por favor. Uma pode. interceptação de rota. Você lembra desse episódio das pizzas do Palmeiras? Da portuguesa. Da portuguesa, é. Ele tava A totalmente diretoria envolvido. comprava pizza pros jogadores no fim do jogo. Tá. E você sabe, você conhece bem o Canindé. Conheço A pizza chegava pelo estacionamento Sim, e ia perfeito. naquela portinha do vestiário. Diário, tá. A portuguesa tinha perdido o jogo, a torcida tava protestando ali na porta do vestiário quando chegou o entregador. Um menino da torcida falou assim: vamos comprar pizza pra gente deixar ele sem pizza. Chegaram pro entregador e falaram: quanto é? O cara falou: R$600. Vaquinha, todo mundo dando dinheiro. Conheço essa história. Eu dei uma boa quantidade, porque eu tava ali, né? Compramos as quando foi pizzas. isso? Putz, faz tempo. Não, isso já quando a tem portuguesa jogava notícia. alguma divisão boa, hein? Puxa aí, Rafa, a notícia, que a gente já colocou essa notícia aqui. Eu juro que eu não sabia dessa história. É sensacional. E aí a gente não roubou a Maravilhosa. pizza, a gente Você comprou pagou, né? a pizza e E comeu. deixaram os caras Os sem jogadores ficaram sem, até porque eles não mereciam. Isso que eu ia falar. Naquele dia eles não mereciam. Isso é... Tadinho dos caras cansados, fome. Eu só não tô rindo mais porque eu tô ficando puto comigo mesmo, por não saber, ainda mais como um cara que escreveu o livro do Centenário, porque essa história é absolutamente sensacional. Cara, isso não é nem 100% futebol, isso é tudo, cara. Não, mas- Provavelmente se eu lá estivesse, faria a mesma coisa. Mas eu sempre falo na nossa roda de amigo que a gente não é muito torcedor que nem ele. Não, isso aí é outra coisa. Porque é isso. A gente tá acostumado a isso. Qual que é o grande problema do Corinthians e do Palmeiras? Um rebaixamento aqui, mas vira e mexe. Ele vai em todos os jogos pra ver o time perder. Às vezes eu vou sabendo que vai perder. Eu fui chamado para fazer o livro da portuguesa por uma característica que eu tenho, eu trabalho muito com isso, faço bastante coisa e tal. Mas porque eu tenho um costume talvez acima da média dos meus coleguinhas, e também sendo bastante Aqui, ó. potente.
né? Tá vendo? Até se torcida rouba, Entre aspas. porque não foi exatamente um roubo. Cara, Foi uma interceptação. Foi uma interceptação. perde do Oeste na Série 2 do Paulista. Você acha que o cara tem que comer pizza, cara? Tá certíssimo. Você acha que o cara tem que comer pizza depois do jogo? Mas precisa ver se pediram Nessa pizza situação, portuguesa, né? Que, aliás, é um horror de pizza. Eu sou talibã em relação a pizza. É uma porcaria a pizza portuguesa. Mas vamos lá. Frango catupiry consegue ser quase tão ruim. 31 de janeiro de 2018. 18. Cara, eu não lembrava desse história. Mas em minha defesa, eu não fui o cara que deu a ideia, eu só contribuí com um pouquinho de dinheiro. Nossa. E eu nem comi, porque quando chegou a minha vez tinha acabado já. Gênio. Isso é gênio. Mas só pra ilustrar outro episódio dele, ele com 15 anos foi até o aeroporto bater no Castrilho. Só que chegou lá, tinha mais 98. policiais do que torcedores da Luz. Já que não é a cara dele que isso é tudo é verdade. Então, cara, assim, eu também fui chamado para esse projeto por alguns textos anteriores, falas tal, inclusive em momentos de queda da portuguesa. Teve um texto que eu fiz que um conselheiro levou o texto, ele imprimiu o texto para ler um texto impresso, como se fosse um banner, quando cai para Tombense e tal, sobre a história da portuguesa, como precisava fazer. E assim, eu acho lindo vocês, entre poucos, você amar como tantos e muito mais. Nesse livro da portuguesa, como eu fiz também no livro do Centenário do Palmeiras, tem um trecho que eu mais gosto, que são os trechos que exatamente a minha responsabilidade de edição, mas não de texto, que eu convido várias pessoas, entre famosos, jogadores, torcedores famosos e não torcedores, para contar suas histórias. E nesse livro tem duas histórias aliás, tem algumas histórias muito bacanas que eu ajudei a produzir, e que, assim, são histórias fantásticas, assim, por exemplo, tem uma ideia, um pai muito jovem saiu de casa, conheceu outra mulher, foi morar no interior, e o filho detestava o pai por conta disso, só que eles tinham como uma portuguesa. E eles só falavam sobre a portuguesa por telefone, e ele ficou sabendo depois de muito tempo, uma fase ruim da portuguesa sem jogar, que o pai tinha morrido. E a mulher, a acompanhante dele, ligou para avisar, assim, eu me identifico com isso, porque, de novo, só muda no fundo a camisa. A frase célebre do meu pai, eu também quase fui cancelado pela torcida do Palmeiras por isso, porque eu falei... É uma frase que você pode usar para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Português, para qualquer time. Porque aquela coisa, amor de mãe, só amor de endereço, amor de clube também. Com as suas vicissitudes, com as suas características, as suas idiosincrasias de cada time, como a gente, no começo do papo, vocês sabem melhor do que eu. Mas, no fundo, é essa mesma coisa, é uma paixão incondicional. A gente nasce amando os pais, nasce amando os filhos que nem tinham nascido e eu os amo ainda mais, até porque são palmeirenses, e nasce amando o time. O meu primeiro dos 9 livros do Palmeiras é O Dia que Me Tornei Palmeirense, que é o Almanaque Infanto Juvenil. Eu brinco que é o meu primeiro livro de ficção, porque não tem esse dia. Ou tem o dia da concepção, convenhamos, ninguém quer saber. Ainda mais o almanaque. Principalmente você não quer saber. Exatamente, mesmo. Eu menos quero saber. Evidentemente, eu nunca... É por eu ser palmeirense há 59 anos que eu gosto de futebol há 55 e quis, a partir daí, ser jornalista, fazer filme, documentário, museu e tal. Então, assim, essa paixão incondicional. E uma pena que é lamentável é que a gente não entende que para o Palmeiras existir, precisa existir todos vocês. Sim. E para você existir, precisa ter o Palmeiras, né? Porque, por exemplo, quando o Palmeiras sai da fila em cima do Corinthians em 93, é maravilhoso voltar a ser campeão depois de 16 anos, mas é maravilhoso voltar a ser campeão em cima do maior rival. Sim. Lógico. Quando você ganhou em 2002 foi isso. Aquele título contra o Corinthians, cara, aquilo ali é alucinante. Aquele que um ano antes da semifinal, aquele gol faltando 17 segundos do Ricardinho, você tomaria mais 200 para poder ter isso. Claro que era melhor ter os dois, mas já que era pra ter um, a final ainda do brasileiro, que é maior que o paulista, e acaba aquele golaço do Léo, o último chute, aquela pressão do Corinthians. Cara, meu pai, a gente chorou abraçado no gol do Ricardinho pro Corinthians de tristeza, e um ano depois a gente chorou abraçado no gol. E a de 93 teve o lance do primeiro jogo. Um gol porco, que foi fundamental pro Palmeiras entrar da maneira. Isso eu fiz meu primeiro documentário. Começa a perder ali. Meu primeiro documentário, um dos livros que eu fiz do Evair de 93, ali. Todos os jogadores são unânimes em falar. E o Viola assume, não, devia ter feito. O Paulo Sérgio, que também tá no livro e no documentário, fala, tem que zoar mesmo. Ok. Mas, de novo, deu força. Aquilo foi fundamental. Sim. E por isso que eu não gosto de ganhar pela boca e não pela bola. Tem que ganhar pela boca. Igual o Ricardo Oliveira em 2015. Também, o time inteiro do Palmeiras na foto do título há 10 anos fazendo aquela carinha. Tirando foto assim, né, cara? Você fica cutucando. Foi o primeiro jogo que depois dos 20 que ele falou. E eu acho lamentável quando muita gente tem que zoar mesmo, que aliás é outra bobagem, né? O mundo anda muito chato. Não, cara, não é chato. O mundo, algumas coisas evoluem, sobretudo sobre isso. E eu prefiro da série, eu odeio frase feita, mas o rir por
por último é melhor, cara. Te zoei, mas você perdeu, cara. Isso Então, aí. no final, quem vai Você não contar pode tirar um externo? sarrinho também? Foi o que a gente estava discutindo no nosso grupo ontem, porque alguém estava zoando alguém. Ele falou, eu não vou falar, você vai gozar com o pau dos outros, né? Eu falei, cara... A gente aprende isso no catecismo. A base do futebol é isso, o seu time ele tende a perder mais do que ele ganha. Então se você não pode zoar o palmeirense, o São Paulino, o santista sendo corintiano, acabou a futebol. E outra coisa bizantina, falei, não, o Flamengo não podia ter feito a festa, agora... Porque tem quarta-feira jogo do brasileiro que deve ganhar. Gente, você acaba de ganhar. Não, mas que ganhar. E a última vez que aconteceu isso... Comemorar pra cacete. Eles foram campeões. É o maior em cima do campeão. trio elétrico. Sim, exato. O Palmeiras se lascou contra o Grêmio no Allianz Parque. O Flamengo, olha, e é até mais legal, como deverá ser quarta-feira, ganhando do Ceará, empatando. O Palmeiras não deve também, enfim, ganhar. E, de novo, você tem que comemorar. Aliás, algo que o Abel fala nisso com toda razão, e o Pelé, que é de outro planeta, falava. O Pelé mais se aliviou quando fez um 1000º gol contra o Vasco, em 69, e ele se falou, eu mais me aliviei tricampeão do que provavelmente eu comemorei. E o Abel fala, com razão, ele falou, a gente tem 24 horas para comemorar a vitória, no caso agora, lamentar a derrota, por exemplo, ir para o Flamengo, e depois segue a vida, cara, e tem que seguir, você tem que comemorar, curtir o momento mesmo, e curtir a dor, e lutar, do que seja, porque se a gente não começar a comemorar, cara, estamos lá, e teve outra coisa, e por culpa nossa da imprensa e da mídia. Como é comemorar, pra falar a verdade? Mas, pô, velho, essa coisa, agora é bedel de sentimento, sommelier de emoção. Não pode comemorar gol de empate em clássico de estadual. Não, agora, inclusive, Tá louco, não se pode pode comemorar comemorar estadual contra esse time. Ah, Cara, absurdo gente, isso. faz o que você primeiro quiser. Mas a Série B eu Eu não comemorei, considerar não. estadual. Ali Não, achei eu fico demais puto um pouco. com a Série B, mas pelo menos já que tá lá, que ganhe. Eu sei, teve muita gente do Melhor Ceará. subir ganhando do que não. Meu tio me ligando e Velho, falando assim, cara, a gente não Você comemora um precisa título há comemorar. anos. Eu falei, Ok, isso aí. mas eu achei deplorável, gente, institucionalmente do Santos, falando, não queremos ganhar esse título. Ah, isso não, é ridículo. Isso é ridículo, Tem que velho. ganhar, tá lá Já no que você tá na campeonato. merda, Não, Obrigado a ganhar. abraço o diabo, abraço o cramulhão. Lógico. Porra, E outra coisa também, que isso o grande Valdir Espinosa ensinou, e eu acho que não é só pro futebol, é pra vida. Pra atravessar, pra você aprender a atravessar a rua, você não precisa ser atropelado. Que essa coisa, não, temos que cair porque aí a coisa vai arrumar. Não, a gente não é assim que funciona, a gente até piora. Falta só um companheiro de sofrência aí. Eu quero matar São Paulo que fala isso, cara. Pelo amor Não, de Deus. não, é assim. Cair pra... Não, aí a gente, Deus, cara, não é É que assim. assim, seu time já Não é caiu, assim. seu time caiu lá no Paulista. Não caiu também. Não caiu. Eu Temos trouxe... um especialista. Não, então pra assim, Não, eu Caio. lembro da sua discussão com o Isso, Prado, então exato, várias. eu vou propor aqui Flávio Prado. uma discussão assim, literal. Vamos? Os termos literais do negócio. Perfeitamente. Eu fiz um dossiê aqui. Boa. Fiz um dossiê. E eu fiz outro também. Cara, com toda a minha Passar humildade... vergonha, por favor. Não, Manda. Deixa ele. Adoro. a primeira coisa que a gente vai falar agora é do encurralar o Mauro. antes de 2000. Começa a discussão Tá aqui. bom. Isso daqui era o módulo amarelo, do qual São Caetano, que veio daí, jogou a final, podia ter sido campeão, Sim, certo? perdeu Isso daqui pro era... Vasco. Essa é a segunda divisão do campeonato, certo? No termo Não, só lembrando. Não é a segunda, não. Isso aí é a terceira. Então, mas então, é uma outra divisão. no segunda termo é outra. literal do negócio, da Sim, palavra, lembrando palavra que divisão. o caso João Avelange, por conta do problema do Gama 99, são histórias completamente diferentes do que era o Paulistão. Sim, mas a palavra... A premissa já começa Não, na mas minha parte errada. Mas eu a entendo. palavra divisão, a palavra divisão significa Então, de dividir. novo, perfeito. Essa é uma divisão inferior a essa da qual vem o São Caetano, certo? E quase foi campeão em 2000. Próximo. Mas ele mas podia uma- ter sido campeão. Então vamos Se lá. uma cor é inferior à outra, Voltamos. o módulo tem um nome de cor ali. Mas é só você ver os times que estão ali. Né? Então estamos aqui ao Campeonato Paulista do ano de 1990. Tem o perfeito. grupo A e o grupo B, certo? Esse grupo A, aqui tem o Corinthians, tem o Palmeiras, tem o São Paulo, tem o Santos, tem a Portuguesa, o Guarani. Realmente E no outro lado tem o 15 de Piracicaba, o 15 de Exato, Jaú. exato. Então a gente pode concluir que aqui é na divisão do campeonato que estão os primeiros Se times. classificaram exatamente Então, os melhores. que em 91, esses 5... Esse é 90. Aí o que acontecia, né? O que acontecia? Os times que ficavam ali, o do grupo B, 7 mais os E os 7 cinco. do A e os 5 do B. Vão é mais ou menos a ideia Isso, da isso. organização da Do Copa que João estava Avelange, defi- certo? É Quem completamente ficava- diferente, mas ok. Quem ficava fora, quem ficava de fora, São Paulo, de Araras, Guarani e São José. ia para uma repescagem. E que, ia pra uma- e que não conseguiu se classificar Então, e acabou disputando próximo. a Série A2 em Aí 91.
Aí vamos pro próximo. Aí aqui a repescagem, São Paulo não classificou. E aí vamos pro ano de 1991. Que é o ano seguinte. Quem que é o campeão? Quando a gente chega no ano de 1991, tem uma tabela A na qual tem os primeiros colocados aqui. E, na verdade, aqui já começa... Portuguesa desempenhando. E aí, ó, grupo A, Só uma coisa. grupo A e grupo B. E quando a gente vê... Só uma coisa, aqui já... tá aqui, eu não confesso que isso aqui, se é do Paulistão, tá errado, tá? Porque é a Série A1 e A2. Tá, Então, já começa ele pegou no errado. Wikipedia, Já não é grupo B. eu peguei no Wikipedia, aqui dá pedir. Eu peguei daquele gol. Tá errado. Aí Tá errado pega mesmo. aqui, então assim, na divisão, no termo literal do negócio. A primeira divisão tem Isso. os times melhores qualificados do último primeiro campeonato. turno, retorno, E a exato. segunda divisão tem o Que é a São Série Paulo. A2, que é outro módulo, tá? E de fato, o São Paulo classificou e o São Paulo foi campeão desse ano. Assim como o São Caetano poderia ter sido no ano 2000. O São Caetano não estava numa divisão inferior Não, em o teu 2000. argumento é bom, lembrando que um campeonato nacional, Porém falho. estadual, foi absolutamente falho, até por uma questão de legal. Está no regulamento, não vou saber agora de cabeça o artigo, mas é o seguinte: está no regulamento do Campeonato Paulista de 90, que é a origem dessa bagunça. Não haverá rebaixamento para Série A2, para a segunda divisão. Porque a primeira divisão é a Série A1 e a A2 é a época. E, resumidamente, tem um longo texto meu que você pode achar no UOL, para não encher o saco. É o seguinte, perder tempo. não havia rebaixamento, tá? E a maneira como brilhantemente fez, sagazmente, espertamente fez o Eduardo José falar, para evitar os problemas que aconteceram em 87 com o Bandeirante de Birigui e Ponte Preta, para evitar chuva de uma torrente, um tsunami de recursos na justiça comum e na desportiva, os clubes não caíam. Então não havia como cair. Na prática, o São Paulo disputou um módulo inferior. E para piorar ainda, o São Paulo teve benesses por estar nesse módulo, porque no confronto direto na semifinal, que eliminou o Palmeiras, e na final que eliminou o Corinthians, o São Paulo tinha vantagem regulamentar porque ele tinha mais pontos. Quantidade de grupo pontos. mais fácil. Jogando a Série B. Não, a Série A2. A Série A2. Então assim, não havia... Jogou a Série A2. A questão toda bizantina, ela acaba quando está escrito não haverá rebaixamento para a segunda divisão. Ponto, ali acabou. Dá pra dizer, a gente zoava na época, falava segunda divisão, não sei o que lá, mas a gente estava errado. A Folha de São Paulo, que se usa muito, feita por dois queridos amigos meus, um inclusive foi meu chefe, outro parceiro meu, tá errada aquela manchete. São Paulo não caiu pra Série A2. Antônio Gebran, vice-presidente da federação, ligado ao Corinthians, fala que o São Paulo estava na segunda divisão, não estava. Tele Santana fala, a gente disputou a divisão, tá errado. Inclusive o Tele estava no Palmeiras nessa época. Zete fala que o São Paulo disputou, que é uma das minhas próximas biografias. Zete tá errado também. Raí fala, o Raí tava, mas ele erra. Mas o Raí é absolutamente desatento, eu posso dizer, conheço bem ele e amava o irmão dele também. Eles estão errados, porque de fato não houve tanto nome que o São Paulo foi campeão. A tua saída é muito boa. Além de médico, você podia ser advogado. Porque é uma sacada muito boa você comparar a Copa Jovem Land, mas no caso são absolutamente incomparáveis. E ninguém fala que o Corinthians caiu na Copa Jovem Land, que ele ficou lá pra baixo. Não, porque não havia rebaixamento. Então. E mesmo foi o último colocado em 2000, só que mesmo a época, se fosse o regulamento antigo, ainda havia a média dos 3 anos anteriores, o Corinthians não cairia. E o Corinthians também foi o último colocado na Copa União de 87, que é outra bagunça absolutamente gigantesca. O brasileiro tem essa capacidade de ser criativo em campo e fora de campo. Só para resumir a Copa União, entre tantas coisas que não dá para resumir, o campeonato começou sem regulamento. E foi tudo acordos de cavaleiros, pouco cavaleiros, e dessa bagunça. Que, inclusive, oficialmente, o Sport é o campeão. Sim. Na prática, os dois deviam ser declarados campeões, mas até por soberba e jactância de diretores do Flamengo, que nunca aconteceu na história, o Flamengo nunca foi na justiça e perdeu tudo. E agora tem outra questão bizantina, que não se pode declarar oficialmente o Flamengo campeão de 87, que é o Sport. Não, perdeu até no Supremo. Não, tá totalmente transitado e julgado. E por que perdeu no Supremo? Porque o Flamengo achou, não, 87 é nosso, a gente não precisa mandar. Só que aí alguém ia falar, pô, se perderam, mandaram e agora não consegue. A própria CBF, quando unifica, que é outra discussão que eu não faria, os títulos de Taça Brasil e Robertão lá em 2010, tentou em 2011 também dar em 87 para o Flamengo e não conseguiu na justiça. E de novo, ano passado não conseguiu e pelo visto nunca mais vai conseguir. O que não tira o mérito daquele baita time do Flamengo campeão da Copa União. E toda a bagunça de Sport Guarani, enfim, aquela confusão. E só lembrando, Flamengo e Inter, que foram os finalistas da Copa União, não disputaram aquele quadrangular de 88 para definir quem seria o brasileiro para a Libertadores e também o campeão daquela bagunça, porque foi uma ideia do Clube dos 13, liderado pelo então presidente Carlos Miguel Aidar, também presidente de São Paulo, e pelo seu diretor de futebol Juvenal Juvencio. Justamente os mesmos caras que foram pegar a taça das bolinhas esquecendo o que eles tinham feito e falado. Mas isso
Isso é típico do Carlos Medeiros e mais típico ainda do Juvenal Juvencio, que é um cara que conseguiu um terceiro mandato, como o do Alíbio conseguiu vários, como o Mustafa conseguiu vários, como o Marcelo Teixeira conseguiu vários, como o Eurico Miranda conseguiu vários. E como a Leila está tentando fazer. Espero de coração que a Leila Imagina não esses queira, caras e todos no muito céu. menos os conselheiros levem o nome dela. Porque, de novo, só para deixar muito claro, não é que eu seja contra a Leila, mas se Joelmir Betting fosse o presidente do Palmeiras e ele ganhasse mais um mandato, eu não ia querer. Só para deixar claro. E desculpa usar o nome do meu pai, mas é só para deixar muito claro. Se o Joelmir Betting, a dona Lucília, que aqui está, e meu pai não podia ser presidente, porque nós não somos sócios do Palmeiras e nunca fomos também por conta disso. Aliás, no mesmo ano que a Leila foi convidada oficialmente a ser sócia do Palmeiras em 96 pelo Mustafa Contursi, eu e meu pai fomos convidados, a gente agradeceu e falou, não, obrigado. Não foi só aquela vez, porque a gente já participa demais da política do Palmeiras sem ser sócio. Sem estar lá dentro. Ia Sem ficar estar lá muito dentro. influente. É, né? não é só muito diferente, a gente não teria responsabilidade, não teria saco, não teria tempo, e eu só quero ser o que eu sou, torcedor do Palmeiras. Nem mais Palmeiras do que outro, e também nem menos, como muita gente acha que eu só sou do Palmeiras para ganhar dinheiro vendendo livro e DVD, que nem se vende mais DVD, né, gente? Mauro, falando dos livros, eu quero trazer temas aqui que a gente sempre usa da polêmica, né? Então, um dos temas que a gente sempre reverbera aqui, que gera bastante repercussão, é que a gente tenta dar uma casquinha na fama do Zico. Já pegaram a pessoa errada, mas... Não, é justamente isso. Mas, na verdade, você é a pessoa certa, porque eu quero juntar 3 temas que a gente fala Vamos. bastante aqui. Um outro tema que 90% da imprensa é contra e a bancada inteira aqui é a favor, você é a favor também, que é o Neymar. Eu sou. Gosto muito. E daí... E também outro biografado meu. Eu trago a minha opinião pessoal do maior jogador que eu vi jogar pra mim até hoje foi o Ronaldo Fenômeno. É um fenômeno mesmo. Como que a gente coloca esses 3 na mesma conversa? O que dá pra Olha, gente? primeiro, taticamente, jogariam muito fácil, né? O Ronaldo como centroavante, o Zico jogando Nossa, um pouco mais, o encaixaria Neymar na muito. partida da esquerda seria um espetáculo. Assim, para deixar muito claro, né? Nesses 3 casos, né? O Neymar, em 2013, junto com o Ivan Morel, escrevia a autobiografia do pai dele e dele, né? O Zico, eu lancei ano passado, junto com o Maurício Neves, também pela 11 Cultural, a biografia do Zico, que foi meu colega, parceiro de esporte interativo TNT. O Fenômeno, eu fiz uma série há 2 anos atrás, era Papo de Fã, que eu entrevistei até a mulher do Ronaldo, Kaká, Galvão Bueno, várias personalidades, para Ronaldo TV com o Ronaldo, tem uma relação, sempre tive muito boa com ele, e outras coisas que talvez a gente possa fazer em breve, mas não posso falar agora, até por razões comerciais, contratuais e tal. Então eu sou muito fã dos 3, tá? Eu acho o Ronaldo a maior camisa 9 que eu vi na vida. O Romário é o 11, para facilitar. Os dois são absolutamente geniais, e o Ronaldo, que ele superou, é um negócio fantástico. Falando em enredos, a história dele em 2002 na Copa do Mundo é filme de sessão da tarde da Disney, produção Não, é o que a gente mexicana, com direção venezuelana. Eu não acredito. A gente sempre levanta que hoje em dia o pessoal esquece, né? Mas ninguém queria o Ronaldo em 2002. Muita gente não queria. O Fernando Henrique Cardoso chegou a pedir em rede nacional para levar o Romário. Que depois virou um grande amigo dele, vizinho dele no Pacaembu, o Fernando Henrique, pra você ver que não entende nada de futebol. Mas tudo bem. Mas era um absurdo e o Ronaldo tem que respeitar e o Romário também tem que admirar e respeitar. Zico, assim, eu tive o privilégio de ver e... mas que ser amigo, sou biógrafo dele, ok e tal. Mas graças a Deus são várias as biografias que eu já lancei, outras tantas que eu tô fazendo, cinebiografias também, então tem vários caras aí que eu posso citar. O Zico, pegando pelo Zico, vai até uma questão cronológica dos 3. Porra, o Zico, ele muda o patamar do Flamengo mesmo, né? Não é só o papo do Não foi a Bruno Globo, Henrique. não? Não, é o Rádio Nacional. Não, o Zico, a partir dele... Sabe, porque o que a gente puxa aqui é o seguinte, a gente fala, como surgiu um argentino gordinho que estava dominando o futebol mundial, a gente precisava... Isso eu tô falando não que é o certo, mas a gente Lembrando precisava... que nós não vimos o Zico. Sim. Lembrando que o Zico surgiu antes do Maradona. Né? Eu vi. A imprensa precisava elevar um brasileiro à potência Mas máxima você para sabe rivalizar. que não, Isso sobretudo- aconteceu ou não? Inclusive aqui por bairrismo e clubismo paulista, o Zico absurdamente era chamado de o craque do Maracanã, como se fosse pouco. Aliás, é o cara que mais gols fez no Maracanã, 334, desde a estreia dele lá em 71 até se despedir em 89. Depois ele joga no Japão, mas o tempo que ele jogou no Maracanã, e lembrando que de 83 a 85 ele jogou na Udinese da Itália. Porra, o Zico, em 78, ele inclusive perde a condição de titular no 3º jogo da Copa contra a Áustria, entre o Jorge Mendonça, de um clube paulista do Palmeiras, e o Zico, quando ele reassume a titularidade, ele fica 3 minutos em campo no jogo que
do quadrangular semifinal do penúltimo jogo do Brasil, quando ganha da Polônia, sai entre o Jorge Mendonça também. Mas enfim, o Zico não fez uma grande Copa, porque taticamente foi sacrificado, tecnicamente não estava tão bem. Em 82, junto com o Falcão, para mim ele foi o melhor da Copa. Em 86, depois daquela entrada animal do Márcio do Bangu em 85, só o Zico para conseguir estar em campo, e só o Zico para ter a coragem de assumir aquele pênalti, que também é pouco lembrado. Em 78, quando ele entra, o Brasil estava vencendo o Peru por 2-0, pênalti pro Brasil, em cima dele, ele pega a bola porque ele era o batedor oficial, ainda que fosse reserva. E ele bate e converte o pênalti. Contra a França, naquele jogo fantástico das quartas de final de 86 em Jalisco, exatamente, o Bates vai lá e pega. O Zico tinha acabado de entrar, foi ele que dá o passe maravilhoso pro Branco ser derrubado pelo goleiro francês, e o Zico, que era o batedor, fala, eu vou assumir. Até porque quem batia pênalti naquele time era o Careca, que foi sempre um jogador fabuloso, mas não um grande batedor de pênaltis, e o Sócrates, que inclusive perdeu logo depois um pênalti numa ridículo que ele bate aquele pênalti. Mal, o Zico perde com tempo normal. E o Platini perde. Uma tarde que Platini não é para dar certo. E mais o Júlio César, que era um zagueiraço, chuta a bola na trave. Então o Zico, pela hombridade, seriedade e coragem, falou, mesmo não estando 100%, mesmo tendo acabado de entrar, deixou bater. E, gente, o Zico perdeu pela seleção 2 pênaltis. Um contra a União Soviética, no começo do trabalho bárbaro do Tele Santana em 80, e esse. Pelo Flamengo, ele perde um contra o Vasco na final da Taça Guanabara de 76. Acho que perde mais um e só na carreira. O Zico é um dos maiores desempenhos de pênalti da história do futebol mundial. Acho que só o Paulinho McLaren. Reinaldo, né? Não, o Henrique Dourado, né? O Henrique Dourado é complicado. O Ivaí também batia muito bem. Mas o Ivaí, por exemplo, perde um pro Palmeiras contra o Ceará na Copa do Brasil de 94. Mas eu queria falar sobre esse negócio de pênalti. O Roberto Baggio, que chuta a bola na lua na final de 94, o Senna vai pegar lá. O Baggio tem 93,1% de aproveitamento de pênaltis na Itália. Até hoje é o maior batedor de pênaltis da história da Itália. E ele Errou o que precisava. Errou por quê? Eu tava naquele dia em Pasadena, no Rose Bowl. É o maior calor que eu passei agora. Eu tinha 28 anos. Não, ia fazer 28. Agora eu tô com 59. Eu nunca passei o calor que eu passei naqueles 120 insuportáveis minutos da final da Copa de 94 na Califórnia. O Baggio jogou com uma cocheira, porque ele não estava 100% fisicamente. Ele mesmo declara várias vezes que ele bateu diferentemente do que ele batia, e ele bateu aprendendo com o Zico. Não aprender com o Zico em Copa do Mundo, mas bater muito bem como o Zico. É o grande ídolo do Roberto Baggio, é o Zico. O Baggio disse que se eu bato colocado como eu batia, eu falei, acho que a bola não chegava nem na meta, não chegava, o Tafarel ia defender de costas. Então ele teve que bater diferente e acabou perdendo. Para nossa sorte, fomos teve um papo com o Maurinho, que falou pra gente que no dia que ele tava machucado, ele só conseguia bater na bola de um jeito. Um colega médico que foi jogador de futebol de salão, ele contou pra gente que ele jogou uma final tão machucado que ele só batia de frente na bola. Cara, é assim, ele não conseguia virar o corpo pra chapar. O Careca, que eu falei coincidentemente em 86, da final do Brasileiro de 86, foi em 25 de fevereiro de 87 em Campinas, aquele jogaço na prorrogação 3-3, tava 3-2 pro Guarani, aquele desespero, o Wagner Basílio, né, se não me engano, dá um bico pra frente, Pita ganha de cabeça do Ricardo Rocha, que você nunca vê na vida, e a bola sobra pro Careca. O Careca jogou com a unha do pé direito, que era o pé dominante, o preferencial, e não vou dizer que era o melhor, porque o pé esquerdo também era brilhante, era um gênio Careca, solta. Imagina você jogar o final de unha solta. Completamente dolorido, ele faz o gol de canhota. Até brinco, até acho que eu ia falar, porque se fosse de direita você doía. Mas do jogo inteiro o cara se supera. Então, assim, tem várias outras histórias, você sabe melhor do que eu, de superação e até as explicações científicas, né? E não só científicas de casos como esse. Então, assim, é esse tipo de nível. E o Zico é esse cara que, inclusive, para estar em campo na final, para jogar a Copa de 86, muitos imaginavam que não estava, porque ele operou o joelho, ele teve tudo, ele na seleção tem um estiramento. Cara, é um gênio. E assim, realmente eu sou muito suspeito para falar do Zico pela amizade. Hoje a gente tem condições tecnológicas, ver, por exemplo, o YouTube, para ver algumas das coisas, né? Mas ainda assim, qualquer jogo de base hoje é transmitido, né? Sim. É uma pena que jogadores como esse, o mesmo Garrincha, gente, o Garrincha... Outro dia estava numa das produções que eu estou fazendo de cinema, a gente estava compilando tudo que tem no Garrincha, né? Não chega a ter 5 minutos de imagem. Quer dizer, você tem de lances que o Garrincha efetivamente participa, você tem jogos completos. Eu mesmo tenho a coleção grande do Garrincha na Copa de 62, que ele foi o craque da Copa, tá aí, ok. Mas as jogadas, evidentemente, um jogador pega na bola, mesmo ele tendo sido tão participativo o Mané na Copa de 62, o jogador participa 1 minuto e meio, 2 no máximo no jogo, se você somar tudo. Então você não tem tantas imagens, né? E hoje você tem de tudo, né? E ao mesmo tempo, eu que sou um cara que tenho saudade, mas não sou saudosista, eu quero sempre falar. O que a gente está vendo de o Haaland fazer gol, o Mbappé, gol mais jogadas,
E para pegar exemplo, digamos, mais recentes, ou não tão. Mas o que a gente está vendo, está começando a ver do Yamal, Sim. cara, o Yamal, insisto, com a idade dele, vou até publicar sobre isso em breve no Estadão, um pouco mais elaborado, claro. Só o Pelé jogou. Aí o Ronaldo jogou muito, fez muito gol, mas com todo respeito era do Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, um pouco do Mineiro, Brasileiro, Copa do Mundo. Nada, assim, nada. Assim, o Yamal tinha 17 anos e um dia quando ganhou como um dos protagonistas, não só ele, a Eurocopa pela Espanha. Sim. O que ele já faz pelo Barcelona, né? E pelo nível de competição que tem lá. E pelo que não só ele dribla e faz de gol, mas o que ele passa, o que o Yamal já com 17 anos ele faz, o que o Messi, que pra mim é o Pelé desse planeta, o Pelé é de outro planeta. Esse planeta, pra mim, o maior de todos é o Messi, e ainda tá jogando, e o maior atleta é o Cristiano Ronaldo, que ele consegue superar alguém insuperável como o Messi por conta das loucuras e o foco absurdo do atleta, do homem, Cristiano Ronaldo. Mas assim, o Yamal, e estamos vendo, claro, começando, Puskas de Stefano, Cruyff, Rivera, Bob Charlton, Romário, Ronaldo, Pelé, Garrincha, ninguém... Não, Pelé é diferente, Pelé sim. Só o Pelé. Pelé com 17 já era campeão do mundo. O que o Yamal faz é fantástico. Na final, né? Esse três gols, é um absurdo. Pelé é absurdo, tá em outro planeta, não dá para comparar nem com Maradona. Porque, inclusive, quando se pergunta, Maradona e Messi, para o povo argentino e pelo momento, pela jeito dele, pela camiseta, o Maradona talvez seja mais ídolo, ou já foi muito mais, porque o Messi ganhou a última Copa pela Argentina. Okay. É mais um ícone. É mais ícone e tal. E tem a igreja maradoniana. Ele é uma entidade. Não há dúvidas. Em Nápoles é igual, né? É a mesma coisa. Agora, para jogar futebol, eu gosto, que não significa dizer que esteja certo, de fazer essa distinção. Para mim, o Messi é quem melhor jogou futebol no planeta. Pelé de outro. Mas quem joga mais bola é o Maradona, e é uma coisa que, eu, como curador do Museu Pelé, fora do ar eu falava, e umas coisas evidentemente vão ficar fora do ar, mas eu meio que brincava com o Pelé, e o Pelé era fantástico, até nisso aceitava. Não sei se vocês lembram, há 20 anos atrás, o Maradona fez um programa Na Noite de 10. La Noche del 10, né? E foi uma vez com o Pelé, claro. E os E dois ele de fica cabecinha. Quem segurou a bola para acabar com a brincadeira, embora fosse Foi o 20 anos Maradona. mais velho? Não, o Pelé. Não, Pelé. O Pelé que pega. E eu brincava, Pelé, você tava cansado, você é um pouco mais velho que o Maradona, o Pelé já ficava puto, né? Extremamente competitivo. Mas eu brinquei, né? Porque eu acho que o Maradona faria mais brincadeira com a bola. O Pelé riu, meio nervoso e tal, mas assim... E vou pegar outro exemplo de outra pessoa que não tá aqui, mas foi um dos grandes amigos ídolos da vida, com quem aprendi muito, que era o Zito, que é quem mais jogou ao lado do Pelé. É o Zezão. O Zapitão. O Zito falava, não teria como comparar o Negão, o Pelé com o resto, com o Maradona, tá, não sei o que lá, mas... Ó, Maradona só jogou... O Zito só jogou 2% menos que o Pelé. O Maradona e o Messi, ele se encantava também, o Zito, tá? Mas assim, para jogar a bola... Pra mim, ninguém jogou mais bola do que o Maradona. E o que é jogar bola de uma maneira simplista? Se a gente jogar esse monitor pro Maradona, ele ia ficar 3 horas. E de repente, o final da Copa do Mundo, ele não ia fazer o gol. Só o Ronaldinho Gaúcho, hein? Olha, então, por jogar bola. Agora você joga isso aqui pro Messi, ele mata no peito, dribla 8 e faz o gol com isso aqui. E o Pelé, ele olha e a bola... Quer dizer, o Pelé é de outro planeta, tá? Um Jedi. Agora, o Maradona é mais habilidoso que o Messi. Só que o Messi é mais técnico, mais habilidoso, muito mais atleta, muito mais focado. Então, na pelada, o que eu escolho? O Maradona. Perdão, o Messi. Mas o que eu quero ver jogar? O Maradona. É mais fantasioso, mais fantástico, mais lindo, mais dramático, mais trágico e tal. E Seria o Pelé, comparação tudo isso. Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho? Olha, aliás, eu não os comparo porque são funções distintas. E é o seguinte, o Ronaldo sempre teve foco para jogar. O Ronaldinho, a partir de antes da Copa de 2006, cagou. Mas assim, Mesmo campeão brilhante no Galo 2013, que é um dos livros que eu publiquei e tal. Mas era tão genial que ele pôde levando com a Ronaldinho. Ele levou o Bernardo e o Jô pra Copa. O que a gente pode falar é Ronaldinho, Gaúcho e Neymar. O Neymar é muito mais focado, muito mais objetivo que o Ronaldinho. Também não tô falando dos rolês aleatórios. Tô falando, futebol. O Neymar é assim. Gente, estamos falando, inclusive, que é a sacanagem que aqui somos meio que Neymar Zé, se pode me chamar. Mas eu sou. Cara, eu só não tatuo ele porque eu sou corintiano. Quem é o maior artilheiro em números absolutos da seleção brasileira? É Romário, é Ronaldo, é Pelé, é Zico, é Neymar. Mas joga mais, né? Tem mais jogos. A média dele é mais. A média não chega a ser maior, mas aí, de novo, tem momentos. Final dos anos 60, 70 e início dos 80 se marcavam menos gols. Hoje se marca mais. Quase a mesma coisa que se tinha dos anos 60 para trás. Só que, insisto, e aqui a gente tem como falar um pouquinho mais.
Deixando o Friedenreich quando eu ainda estava na faculdade, na época do Friedenreich, mas anos 30. O Brasil é o terceiro colocado na primeira Copa da França em 98. Você tinha Leônidas da Silva e Domingos da Guia na zaga, 2 gênios absolutos. Aí, anos 40, você vai ter Zizinho, Jair, a Copa de 50 até Ademir Menezes. Nos anos 50, você começa a ter Newton Santos, Julinho, Didi, Pelé, Garrincha. Aí você vai ter Pelé, Garrincha, Tostão, Gerson, Jairzinho, Rivelino. Aí você vai... Para de jogar o Pelé na seleção em 71. Já tem o Rivelino, ainda tem o Gerson mais um ano. Você vai ter a partir de 76... Olha que absurdo. O Zico leva 5 anos para estrear na seleção. Careca, estreia em 77, 82. Cara, até tinha mais era absurdo, não chama, mas enfim, mas você vê. O Zico hoje, já no teste do pezinho, já estava convocado e vendido para o Real Madrid. Mas vamos lá. Era outra época do futebol e tal. Aí você pega, voltando aos anos 80. Então você vai parando o Rivelino, você começa Zico, Cerezo, Falcão, Reinaldo, Sócrates. Aí você vai Careca. Aí você, Copa de 90, você tem Bebeto, Romário, Careca, Miller, 94, o time de 94. Cara, vai até 2002. Lembrando que em 2002 você não teve Romário, que podia ter tido. Alex. Você não teve Amoroso, Alex, Djalminha, Jardel, Sony Anderson, Elber. Pô, alguns. Não. O Emerson Puma, que era o capitão, se lesionou. E mesmo assim fomos campeões. Então, de novo. Aí, quando o Neymar chega, pra mim, tardiamente a seleção, porque ele e o Ganso, pra mim, deveriam estar na Copa de 2010. Sem dúvida, Claro, sem dúvida. Neymar estreia com o Mano Menezes também na estreia do treinador em agosto de 2010. O Brasil ganha dos Estados Unidos, acho que 2-0 lá nos Estados Unidos. Ele estreou com o Desde Pato, né, nesse então, jogo, né? também, o Pato também. Não, o Pato já tinha jogado. O Pato já tinha jogado na seleção. Entre ele e o Ganso, em 2010, que já deviam estar na Copa. Bom, aí começa a era Neymar. Vamos lá. 2010 para 2025. A gente teve Felipe Coutinho, a gente teve Oscar. Curto, né? Agora tem o Vini Júnior, que não consegue ser na seleção. Nenhum deles entregou na seleção o que entregava no time, né? E principalmente o Vini Mas Júnior. Mas, cara, nem perto desses caras. O Neymar jogou quase que 15 anos, 13, 14, só Azar pra 14 é que o Ronaldinho e o Adriano, se tivessem se cuidado, tinham que estar Também lá. o Adriano E aí, podia estar. o Neymar Isso, tinha que ter jogado isso. 14 com o Ronaldinho e com o Adriano. Com certeza. Aí, E com o cara, Pato. aí ele podia ter... jogado em 2010 com o Kaká ainda, que tava muito bem. O Robinho, que sempre jogou. Podia. O Robinho jogava mais na seleção até do que no Sim, clube. Né? a gente sempre fala que tem jogador que sente muito o peso da camisa da E seleção. tem jogador que é o contrário. E tem jogador que liga tipo um turbo. O Robinho era O desses. Ele Robinho jogava era muito desse. melhor na seleção que nos O times. Robinho, pra mim, foi o Rodrigues, melhor né? jogador da era do Dunga. O Rafinha, do Barça, que joga muito no Barça. Sim. O Rafinha é um cara que, desde que estreou vindo do Leeds, nos 3 primeiros jogos... Os 3 primeiros jogos do Rafinha com o Tite, ali pela ponta direita, poucas vezes na história da seleção brasileira um jogador jogou desse nível. E desculpa dar uma carteirada também, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, estudo bastante, então eu posso também, não é que a minha palavra é definitiva, mas eu posso Vale bem, falar né? um pouco. Dá uma validade, mas enfim. Então assim, o Neymar jogou quase que... E com todo respeito, até porque eu falo isso para grandes jogadores, e claro, mas o Thiago Silva, zagueiro. Sim, Ok, é se diferente, fez zagueiro. diferente. Casemiro, um monstro, mas volante. Marcelo. O Alisson. Então, Marcelo, um monstro. Nunca mas foi na seleção, bem na né? seleção. É outro que pesava a camisa. E que é o Vinícius Júnior, que eu torço, porque eu adoro o Vini Júnior, inclusive, luta questões raciais, tudo, adoro o Vini Júnior, mas ele não, de todos os jogadores eleitos, e no caso dele, merecidamente melhores do mundo, é o que pior joga na seleção brasileira. Se qualquer um. fosse pelo que ele entrega na seleção e não tivesse o nome dele, ele era reserva da seleção e Pô, entraria no segundo tempo. É que ninguém vai tirar. Sim. Ou talvez não, né? pouco sobre o Talvez rival. não fazer uma Rival do monstro sagrado. Fazer uma O pergunta Zico jogou aqui, mais. já que você Não jogou, não. perguntou em relação ao Yamal. E o Estevão, começando agora Boa, a boa. seleção. Cara, o Estevão, assim... o Palmeiras vai falar também. O palmeirense até, por isso tem evidentemente, maiores entradas, mas também algumas dificuldades para entrar no Palmeiras e hoje está cada vez mais difícil, né? Eu, pessoalmente, vi uma vez só o Estevão na base, né? Profissionalmente, e hoje você não consegue mais acompanhar os treinos como se via, mas eu já sabia do talento. E não tive tantos contatos com ele, mas tive com ele, com os pais dele, como eu tenho com o pai do Hendrick, que é meu amigo há muito tempo, o Douglas, e sabia do potencial do Hendrick e tal, e sou encantado com os dois, e não só por questão do Palmeiras, mas sou encantado mesmo porque são encantadores. O Estevão é aquilo que você imaginava, e tá sendo ainda melhor, porque ele chega para um Chelsea, que ao meu tempo eu não teria escolhido o Chelsea, entendo, mas não teria escolhido, como se fosse o Hendrick, eu teria escolhido o Real Madrid, e você vê como são as coisas. O Estevão, quando ele chega ao Chelsea, o Chelsea acaba de ser campeão da Copa do Mundo de Clubes. Sim. Que é a coisa maluca. Vai ser mais pressionado, vai, mas ao mesmo tempo
Acabou de ganhar uma Copa do Mundo de Clubes que não se esperava até pelo como foi o desempenho do torneio. O Chelsea foi amassado pelo Flamengo. Aí chega na final e amassa o melhor time do mundo, que é o PSG, que havia perdido pro Botafogo. Uma coisa maluca que foi, né? Bom, fez gol. E o Estevão fez um golaço, como ele acabou de fazer pela Champions também contra o Barcelona agora. O Gol muito parecido. Frase, né? E o Arachit Estevão, pro Yamal. É bem isso, quer dizer. Então, assim, e é um cara que é desse nível. O Estevão já se imaginava, tanto é que ele na base do Cruzeiro tinha apelido de Messinho e tal. Não precisa ser um Messinho, mas, cara, ele é diferente, né? Ele é craque. E assim, e o que é interessante, ele tá na posição do jeitão e as cobranças do próprio Yamal, né? Ele talvez, a gente talvez não fale tanto, com medo daquela coisa e tal, mas você não fala mais porque você tem o Yamal, né? E ao mesmo tempo, vocês são... Isso acontece, né? Quando a gente elogia um cara, né, passador de pano, tal, né, tudo isso, nem mídia, que é uma bobagem, né? E de novo, até em cima do Neymar, e deixando claro, Estevão tem esse potencial até para já ser protagonista do Brasil e eventualmente da Copa 26. O Neymar, aí falando, eu falei com todas essas pessoas no ar e fora, algumas sustentam. Como é que sustenta, né? Aquela mente ou mime. Tá, mas para deixar claro. Eu perguntei para Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. E perguntei para Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, fora do ar e no ar, se o Neymar jogaria entre eles. E até por uma questão de respeito, né? Virar pro seu Dorval, maravilhosa pessoa que já não está entre nós, ponto direita do grande sucesso. Falei, Dorval, o Neymar jogaria no seu lugar? Eu não perguntei assim, mas ele falou, eu jogaria no meu lugar, Dorval. E todos falam, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, o Neymar jogaria com a gente. E o Zico não tem lugar em nenhum desses times. Você foi brilhante, mas esse advogado desse homem. Ó, não, assim, boa pergunta. Eu não tinha 70 não jogaria nunca. O Dorval, Zico, Coutinho, Pelé e Pepe, sim. Aí sempre tentando encaixar, lembrando que o Mengalvio o Santos jogava num 4-2-4, então o Mengalvio jogava próximo do Zito e às vezes o Pepe recuava para ajudar um pouquinho ali, fazer quase que um 4-3-3, como o Zagallo brilhantemente, taticamente fazia. O Pepe era mais jogador, mas taticamente o Zagallo ajudava muito. Ponto. Isso colocado. Agora voltamos. Jairzinho, Gerson, Tostão, Pelé e Rivelino, Zico Prime, né, o Premium, o melhor momento, cara, pro funcionamento do time, era quase um 4-2-3-1. Então ficava aqui o Clodoaldo, o Gerson por aqui e tal, o Rivelino fechava, tá? O Jairzinho espetado voltando à direita, mas entrando de facão, o Tostão na frente como referência, recuando pro Pelé entrar sem a bola, ficar todo mundo atrás da linha da bola, o Pelé na frente, o Tostão voltava. O Zico seria reserva. Agora, se você me perguntar, Zico ou Jairzinho? Zico. Zico e Gerson, funções diferentes? Zico. Zico e Tostão? Zico. Pelé e Zico, só o Edilson para responder, eu. E agora... Nem o Zico ia falar isso. Agora eu fui indo para um lugar que eu estou numa situação enrascada. Porque assim, o Riva também é um dos meus grandes ídolos, grandes amigos, grandes colegas que a vida me fez, os filhos dos Zicos. E tem fora o Ademir da Guia, né? Que é o Ademir da Guia, cara. E, assim, me perguntam, né? Ademir da Guia, Zico ou Rivelino? Eu tento falar, eu tenho uma opinião. Vocês procurarem, vocês podem até achar minha resposta. Mas eu até para responder também, como curador do Museu Pelé, fiz vários eventos lá com o Pelé, ou sem o Pelé e tal. E teve um evento lá no museu, que foi fantástico, lá no Museu Pelé em Santos, que eu recomendo a visita. Era Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Então eu apresentei cada um deles, Dorval, agora, Mengalvio, falava um monte de coisa, Coutinho, Pepe, não sei o que lá, e o Pepe é um dos grandes amigos, e se Deus quiser, um dos meus próximos livros também sobre o seu Pepe. E aí eu falei, bom, agora vamos apresentar um homem, né? O nome desse museu, como é que eu posso apresentar esse cara, né? E realmente eu não tinha pensado nisso, eu gosto de meio que na hora improvisar, né? Aí eu olhei assim, já sei. E agora, com vocês, o Ademir da Guia dos Santos, Pelé. Os outros vaiaram, o pessoal riu e tal. Aí chegou o Pelé e falou, garoto, sabe que você não deixa ele ter razão. Divino e tal, não sei o que. Aí, na dúvida, eu brincava com o Pelé e falo isso pro Ademir da Guia, graças a Deus eu tenho a felicidade de estar quase sempre com o Ademir da Guia. Eu falava, o Ademir, na dúvida, vem comparar. Porra, um é rei, o outro é divino. O que é maior? O rei é Deus, né? É uma coisa que os argentinos falam. Para nós, Maradona é Deus. Para vocês é rei. Então, Maradona está acima. E só para pegar, porque o Ademir é um exemplo
absurdo, né? Eu sei que eu sou suspeitíssimo para falar, mas enfim. O Ademir, em 72, o Palmeiras disputa 5 torneios e vence os 5. O Paulista invicto, contra o São Paulo, que era o bicampeão e foi vice-campeão paulista de 72 invicto, e o Palmeiras ganha também o brasileiro invicto, e o Ademir da Guia disparado, o craque do campeonato, e ele tinha 31 para 32 anos. E graças ao trabalho do professor Hélio Mafia, nunca ele esteve tão bem preparado fisicamente, que era um dos grandes preparadores da história do futebol brasileiro. E aí ele é entrevistado pelo Estadão, onde eu tenho a honra de trabalhar também, logo depois do Palmeiras e Botafogo, o Palmeiras é campeão, falou: Ademir, uma hora ano, e era disparado o melhor jogador brasileiro mesmo, todas as pesquisas, perguntas, bola de prata na placar, tudo era o Ademir da Guia. E aí, Ademir, aí, como é que foi esse ano? Eu falei: esse ano realmente foi bom para nosso time, que é mais importante, para mim também, mas eu ainda tenho muito a evoluir, porque eu ainda cabeceio mal, fraco, o chute de pé esquerdo é muito fraco, mesmo de pé direito ele é bem colocado, mas não é muito forte, e no final dos jogos eu me canso um pouco. Ademir da Guia, não é o Darim da cara, Nilson. Exato. Então assim, se o Ademir é assim, porque os outros, e de novo em relação ao Pelé, o Pelé é o Pelé do futebol, né? Sim. Tem o Pelé da música, não tem Pelé da política, não sabe, vocês podem dizer que é o Pelé da medicina ou da área de cada um de vocês, ok. É difícil também. Mas o Pelé é o Pelé, já é um adjetivo, né? E o Pelé, que é o Pelé do futebol, ele atendia todo mundo. Se ele aqui estivesse, primeiro ele ia falar mais que eu mesmo falava, e ele ficaria o tempo inteiro aqui, e assim, estaria aqui, esse negócio de monitor ia pedir autógrafo. Para ele, a câmera ia pedir autógrafo. Para ele, os musarenhos etruscos, os ácaros iam pedir autógrafo para ele, e ele falava: o ácaro, como é que você chama? Tá. O amigo ácaro do amigo Pelé. Cara, Rafael do amigo Pelé. E ainda eu brincava com ele, falei: Pelé, basta Pelé. E ainda brincava, só que você não Garrincha, porque até escrever Garrincha, né? É mais rápido. Cara, e ele dava autógrafo pra todo mundo. Como é que ele fazia o dia a dia dele? Sei lá, tinha um compromisso às 8 da manhã, ele acordava às 6h30, porque o travesseiro pedia o autógrafo, o espelho e tirava uma selfie com ele e tal. E aí o dia começava 1h30 e acabava tipo 2 horas, porque ele não conseguia falar não. E aí eu perguntava pra ele: por que isso, né? Você tem uma pessoa que pode passar reta? Não, porque eu aprendi com o Dona Celeste Sodom, eu respeito as pessoas, né? Você deve discutir muitas coisas do Edson, ele mesmo, quando se colocava corretamente na terceira pessoa, fazia muito bem, porque assim, o Pelé é uma entidade, ele é só um Edson, aquela coisa, o Edson morreu, o Pelé é imortal, o Pelé é eterno, como o filme dele do Aníbal Massaíni. Então assim, de novo, se o Pelé, que é o Pelé, atendia todo mundo, por que nós, bando de Zé Mané, não consegue? Quanto jogador mala, quanto jornalista... Sim. Perna, sabe? Mauro, só pra gente encerrar e partir pros finalmente aqui. Então, nessa discussão, a gente sempre usa o exemplo do time do Recreio, né? Então, apesar do antagonismo aqui do Palmeiras e Corinthians, eu e você somos valorosos pipoqueiros lá na Cerqueira César. Dante Alighieri, maravilhoso. Então, no seu time do Dante ali, quem que você pega? Zico, Ronaldo ou Neymar? Excelente, vou tentar não ficar tão em cima do Murubete. Zico, Ronaldo e Neymar. Ampliando. Zico, Ronaldo e Neymar. Faz uma seleção aí dos melhores que você já viram. Então. Tá, eu vou primeiro responder. Bom, vou fazer isso. Mas primeiro responder, até porque essa é bem complexa. Zico, Ronaldo e Neymar, quem eu pego? Primeiro Zico. Porque eu acho que ele aporta gols, como Ronaldo e Neymar. Aporta, não que eles não tenham, mas o Zico tem muito mais o sentimento coletivo do jogo e do... faz isso direito. Não que o Ronaldo não tenha, o Neymar são exemplos assim. De pegar, me dar essa porra aqui. E muito mais do que o Ronaldo, e mais que o próprio Neymar, o Zico era mirradinho, baixinho, cara. Ele chega com 1,27. É o galinho, né? Era o galinho. Ele se fez também. Porra, e a vida dele, a gente conta na biografia, não só na biografia, você pode achar essa história. Pô, ele é um cara bárbaro, assim, um exemplo. Não que o Neymar e o Ronaldo não sejam, mas assim. Sim. Então, Zico eu escolheria primeiro. De 1 a 11, Brasil. Só mais uma muretada aqui, mas vamos lá. Mas eu acho que tem lógica. Goleiro, eu tenho que separar. Porque assim, goleiro até os anos 90, um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, mas anos 90, ele passa a ter um treino ainda mais específico, e o goleiro, até os anos 90, você podia ter um goleiro de 1,80 m. Hoje, o menino de 11 anos não existe, acabou. Não existe. Então, assim, e hoje ele é mais rápido, ele é mais veloz, também sai menos gol. A evolução do goleiro é que mais evoluiu. Minha esposa futebol feminino também. O Emerson Leão tirou uma foto com ele, ela falou: nossa, ele é baixo. O Leão é mais baixo que eu. Ele é mais baixo que eu, o Leão. Eu tenho 87 mil, ele acho que tem 86. Enfim. Então, assim, um goleiro espetacular. Então, isso realmente mudou muito. Então, eu faço essa distinção. Então, no meu gosto, é o primeiro nível mundial. Zoff, na primeira
parte e Buffon depois. E o Neuer? O Neuer é o segundo maior goleiro que eu vi jogar, é um dos 20 maiores zagueiros. Ele acaba sendo mais completo que o Buffon, mas o Buffon, para ser goleiro mesmo, Embaixo da trave. que é a distinção que eu faço com o Rogério Ceni e Zete. Que são dois queridos amigos. Eu estou escrevendo a biografia do Zete e eu tenho a honra de um museu do Rogério em Sinop. Também tem um texto meu do lance que ele usou lá, que eu falo do Rogério. Um dos primeiros amigos do futebol e o segundo que me deu uma camisa. Eu nunca pedi camisa para ninguém, mas ele era reserva de São Paulo em 93. Ele me deu uma camisa muito legal. Mas enfim, sou suspeito que adoro os dois. Mas eu acho o Zete mais goleiro dentro da área, o Rogério vai além. Aqui fica a torcida independente. Também, né? O Rogério é o Pelé. Jogou no Palmeiras. Não, o Rogério, todos os clubes têm. Dá pra dizer. A bandeira da Independente, todos os clubes têm goleiro, só o São Paulo tem Rogério Ceni, que é diferente mesmo. Mas enfim. Mas eu fico então, goleiro Zoff e Buffon no Brasil. Eu fico Gilmar dos Santos Neves pré, tá? E aí, velho. Tafarel. Assim. O Leão, que não me escute, não me veja, mas o Tafarel era muito. E o Tafarel era impressionante, o Tafarel nem se sujava, assim. Eu gosto desse também estilo, o Tafarel. Estilo Dida, assim, de tranquilidade. Lateral direita. Eu vou de Carlos Alberto Torres. Podia ser de Djalma Santos, mas Carlos Alberto Torres era mais completo, mais técnico e tal. Você podia No Brasil e no mundo. Só pra me ajudar, né? Bom, Djalma... Não, pra não nos ajudar, né? Porque ele foi de vocês de 49 a 59, quando ele vem pro Palmeiras e fica até 68, ele vai para o Atlético Paranaense. É o maior lateral direito da história da Portuguesa do Palmeiras. Assim, um dos maiores de todos e uma figura maravilhosa, o Djalma. Mas assim, eu sou Carlos Alberto Torres. Eu acho que o Carlos Alberto vai um pouquinho além. E Carlos Alberto Torres no Brasil e no mundo, tá? Zaga. Mundial, até para caber mais gente, eu recuo um pouquinho o Beckenbauer, que era livre, podia ir lá, então Beckenbauer e Baresi, tá, os zagueiros. E aí, o Mundial, ou seja, brasileiros ou não. E no Brasil, cara, vamos aguardar, falando sério, o final da carreira do Thiago Silva, eu acho um monstro. Sim. Gostava demais do Oscar. Mas o Domingos da Guia é que é uma outra época, mas ele era muito genial, o Domingos da Guia. Teve o Aldair também. O Aldair monstruoso e o Luiz Pereira, que é um dos meus próximos livros, um dos meus maiores ídolos, mas o Luiz Pereira é o maior zagueiro da Portuguesa, do Palmeiras, do São Bento, do Atlético de Madrid, dá pra discutir, enfim, é um cara absurdo, fazendo aniversário agora, e enfim, eu sou suspeito pra falar, Figueiredo também jogou, foi foda, mas enfim, eu fico com esses aí. E lateral esquerda no Brasil é Newton Santos, a enciclopédia. Mais que o Roberto Carlos? É uma outra época, eu sei, mas o Newton era mais técnico, diferente, é muito difícil. Mas o Roberto é foda. O Roberto é o maior pra mim do Real Madrid, o maior do Palmeiras, tá? O Roberto Carlos é impressionante. Mas no mundo, Newton Santos e Maldini, eu fico com o Newton Santos. Mas o Maldini como lateral e como zagueiro, só que ele foi mais lateral do que zagueiro. E até porque tinha o Baresi. É o maior lado esquerdo da história, Baresi e Maldini, né? Absurdo. Mas, enfim. Número de clean sheets. Agora, não é um negócio impressionante. Muito mérito do Arrigo Sá, que também é treinador. Agora começa a complicar. Assim, porque aí muita gente se tem que dar. Eu gosto muito de jogadores elegantes. Então, por exemplo, meu campo de elegância teria Falcão, Ademir da Guia e Zidane, que pra mim é o mais elegante de todos. Né? E vai além. Não suava. O Beckenbauer também. O Beckenbauer é ao banheiro sem um sachezinho, assim, que tomava. Era assim que ele, digamos, o Zidane com a maior seleção de videogame de todos os tempos, com uma paz ali. Detalhe, o Zidane é o único cara do mundo que acabou 2 vezes com a seleção brasileira, em 98 e sobretudo em 2006. A maior partida que eu vi, tive o privilégio de ver, apesar da eliminação brasileira em Frankfurt, que ele fez ali. Um negócio impressionante. Aquele chapéu que ele dá no Foi do primeiro ao último minuto. Ele começou o jogo, o Galvão já falou, hoje ele quer jogo. Aí, pelo amor de Deus, aí depois elimina a Portugal em Munique e dá a cabeçada no Materazzi. É um gênio até nisso. Mas e a cavadinha no Buffon. Não, e acaba no Buffon, né? Na minha mãe. Até por isso eu vou botar o Zidane atrás pela elegância, mas podia ser Falcão, por exemplo. Aí é difícil, mas ao mesmo tempo fácil, vai. Maradona tá nesse time. Eu, às vezes, pra facilitar, eu boto o Pelé. Eu tiro o Pelé, que é o concurso, né? Mas vamos botar o Pelé, né? Sim. Então, Zidane, Maradona e Pelé, tal. Boto o Garrincha. O Garrincha, até às vezes tiro, porque eu falei, o Garrincha ele não jogava futebol, ele jogava o Garrinchês, né? Sim. Mas ele joga tanto de 62 numa base que tinha 13 jogadores. Ele mais 13, e embora ele mais 12, porque o Pelé não joga desde a segunda partida contra a Tchecoslováquia na Copa do Chile, é Garrincha, o Cruyff, que é o maior craque tático, tem que estar nesse time. Olha. E o Messi tem que estar nesse time. Eu acho que o ataque é Garrincha, Cruyff e Messi pela esquerda, mas o Cruyff era tão genial que podia botar do outro lado e tal. E esses craques aí, todo mundo ia rodar ali. Agora faltou, eu joguei mundo, mas faltou fazer o Brasil, né? O Cristiano não entra nessa conversa. Tá aquecendo. E batendo tudo bem. Eu ia perguntar do Ronaldo. Tá, o Ronaldo é que o Cruyff, cara, é muito gênio. Mas se eu quero um 9, eu vou botar o Ronaldo, tá? E amo o Van Basten também.
Aí o Brasil, né? Eu já fui pro mundo, falta escalar o Brasil. Aí fodeu de vez. E até porque se você for ver outros lugares que eu publiquei, isso muda a cara assim. É muita coisa, né? Mas assim, o Zico eu acho que tem que estar, Rivelino acho que tem que estar, Zizinho podia estar, Garrincha tem que estar. É mais fácil os que eu vi, vai, pra tirar. Então, os que eu vi, então fica Tafarel, Carlos Alberto eu vi. A zaga brasileira, como é que eu escalo? Normalmente é Luiz Pereira, Dani, você pode ser clubista, mas o Luiz Pereira é completamente fora do... Luiz Pereira, Aldair, pode ser o Thiago Silva em qualquer uma das posições e... Cara, eu sou muito fã do Júnior, cara. O Roberto Carlos, um monstro, mas o Júnior é uma técnica absurda também, Júnior. Falcão, sou alucinado, Falcão. Rivelino, Zico. Aí eu boto Ronaldo, boto Romário. E o Pelé e Garrincha. Não, o Garrincha eu não vi. Pelé eu vi. Mas Pelé pra fazer... Não, Pelé é o concurso e tal. Eu sempre deixo aberto aí essa vaga. Uma vaga pra ponta direita, eu ponho alguém. Mas já fica cogitar o Neymar. Já dá pra ganhar com 10. Cara, eu sou muito fã do Ronaldo. Cabe o Rodrigo Fabri nesse time, facilmente. Era bom, muito bom o lugar do Rodrigo Fabri também. Mas assim, e de novo, eu só tenho uma escalação que dificilmente eu mudo até por conta. Óbvio que é o Palmeiras que eu vi. 72 pra cá, que é Marcos. Queria saber. Marcos, Cafu, Luiz Pereira, Gomes. E Roberto Carlos. Dudu, mas podia ser o César Sampaio, mas eu não consigo dissociar Dudu de Ademir da Guia. Dudu é o melhor amigo que eu fiz no futebol. Dudu Ademir da Guia. Alex. Aí Edmundo, Evair e Rivaldo. De treinador, Abel Ferreira. Até o brasileiro de 23, eu ainda era Vanderlei Luxemburgo. Aí o que ele fez Sim. É foda. Bom, Mauro, pra gente encerrar aqui, a gente devagarzinho tá criando uma tradição que a gente em breve vai construir um cenário nosso aqui. E tá muito bom, né? Então a gente tem trazido para os convidados, a gente pede uma pequena rúbrica, uma lembrança. Opa, pra claro! gente usar no cenário, então. Pô, mas eu vou fazer uma coisa que eu faço sempre, que assim, meu lugar de fala em camisas do Palmeiras, ou seleção, e graças a Deus são muitos autógrafos, é sempre aqui. E eu fico feliz que às vezes, por exemplo, eu sou o único cara que não é jogador que assina. E às vezes o único autógrafo inteligível é o meu, que eu falo pro jogador, cara, me escreve em letra bastão. Quantas camisas, e até porque eu tenho uma loja de camisa Retro Guarena, eu sou curador do Museu da Seleção Brasileira, um dos curadores do Museu Pelé, e o pessoal me procura, Mauro, é verdade, esses autógrafos? Cara, aí tem especialistas mesmo que vão ver. Mas o Mauro, você não consegue entender a letra dos caras. Não que dê pra entender a minha. Mas a minha, toda vez, você autografa essa camisa, a minha assinatura tá sempre aqui. Inclusive na sede do Facebook, tem lá uns pilares que o pessoal lá, mais famosinho, assina. A minha tá é um pilar redondo, a minha tá do lado da janela no chão. Porque é o único lugar, o único autógrafo é o meu. Então é mais fácil, tem um monte de autógrafo lá. Mas assim, então essa aqui primeiro é uma honra, primeiro tá aqui, o papo é uma delícia, e tá assinando essa camisa. E só pra reiterar, cara, eu não sou mais palmeirense do que ninguém, mas também não sou menos, tá? E você pode me xingar de tudo, só não me xinga de não palmeirense. Aí, que era uma coisa que eu falava pro Mustafa, daí eu comecei a ver quando começaram a me xingar, e muito de ser não palmeirense, eu falei, cara, isso é horrível. Né? A única coisa que eu mais gosto de ser, não que eu faça melhor, mas que eu mais gosto de ser palmeirense. Aliás, insisto, eu sou palmeirense, Mauro Betti e Mauro Betti jornalista. Eu sou nessa ordem. Primeiro eu sou palmeirense, depois sou Mauro Betti, depois sou jornalista. Vou me aposentar do jornalismo. Vai sobrar só o Mauro Betti e o palmeirense. Exato. Eu, palmeirense, Mauro Betti, corneta muito o jornalista Mauro Betti. Tá? Eu, por definição, eu concordo com 80% do que eu falo, do que escrevo. E 50% do que eu penso. Tá? Então, assim, e no caso do Palmeiras, acho que menos de 40%. Ele faz parte da nossa origem corneteira. E quando a gente estava organizando sua vinda aqui, a querida Fabi, que nos ajuda aqui na organização, perguntou para você o que você queria. Daí você mandou esta mensagem para ela aqui, ó. Oi, Fabi, tudo bem? Eu preciso só de 38 toalhas brancas no camarim. Traz a caixa agora das toalhas. Entra aí. O roupeiro vai chegar. O roupeiro não é assim. Toalhas fúcsias, 17 coxinhas de fazão. A gente não conseguiu as 38 toalhas brancas, mas vamos ver se o Mercado Livre não me sacaneou. Opa! Né? Porque pode ser que eu abra aqui e tenha alguma coisa diferente. Cara, mas a gente trouxe uma toalha aqui do Palmeiras. Gente, e eu vou postar amanhã. Eu tô mexendo meu... Cara, Acertamos? Eu tô arrumando o meu escritório e tá faltando a toalha. Cara, juro por Deus, velho. Resolvido. Tá resolvido. Que espetáculo. Não, eu vou abrir aqui e vou amanhã postar
né? Depois a gente faz as collabs e tal. Sim. Pô, mas que sensacional, cara. Não é branca, mas acho que te agrada mais, né? Tem um lado que é branco, tem um lado que é branco. E você sabe que eu costumo falar que eu gosto mais da camisa branca do que da verde. Eu acho, por exemplo, maravilhoso o uniforme Porque do parece Santos. do Santos. O Real Madrid. Não. Aliás, uma das frases mais lindas do futebol, o Rivelino que fala que ele gostava de ir no Corinthians, entrar antes, sobretudo no Pacaembu, para clássico contra o Santos, porque ele adorava ver o Santos sair de... O Rivelino, o maior jogador da história do Corinthians, um dos maiores do mundo, que história fantástica. Ele falava, eu adorava ver o time do Santos subindo, aquele uniforme branco maravilhoso para jogar contra a gente. Olha o tamanho do futebol. Cara, e eu adoro a camisa branca. Eu posso falar, você não gosta de verde? Mas os É aquela maiores história. times do Meus mundo filhos são são de branco. Santos e É o Real Madrid. Você sabe por que o Liverpool é inteiro vermelho? Por causa do Real Madrid. Ah, o é? Bill Shankly, que era o treinador dele até 64, 65, o time jogava vermelho, calção branco, meia vermelha. Ele observando várias vezes o Real Madrid, ele falou, cara, esse cara tem algo diferente. Ele falou, uma coisa que é diferente que assim, é tudo da mesma cor. Então, a gente é vermelho, vamos todos jogar de vermelho. Foi que o Liverpool ficou inteiro vermelho. E vou dizer, o pessoal pergunta, pô, então eu gosto mais da camisa branca, o que não significa dizer que eu não gosto da verde. Porque assim, você gosta da camisa do Palmeiras? Pô, você gosta dos meus filhos? Eu não tenho como falar. A cor que eu mais gosto é azul. Mas o verde é o verde, né? O rapaz ali não usa nenhum tipo de roupa verde. Conversamos esse Não come nem salada e nem rúcula. Exato, Por eu isso que ele falei, tá assim, ó. eu falei aqui fora, essa história merece. Essa água aqui porque não tomou. É verde. Mas eu falei fora do ar, mas a história merece ser contada aqui. Não vou contar quem, mas enfim, um sogro de um amigo meu, que ele é para mim a maior rivalidade do Brasil, da dupla Grenal, uma série de fatores. Mas para resumir, ele falou, cara, o meu sogro não come molho de tomate. Porque é vermelho, porque ele é grêmio, não pode... E isso é maravilhoso. Mas é verdade. É só no Brasil. Mauro, muito obrigado. Assim, a gente poderia ficar 8 horas tendo aula com você aqui. Hoje aprendemos demais. Não, hoje... A gente viu, aprendeu o negócio lá. Aprendeu que São Paulo não caiu. Não, que nem caiu seu sem. time. Tava na segunda divisão. Ele não aprendeu nada, então. Ele não aprendeu nada. Não deu nada. A gente, pra variar, nem conseguiu trazer todas as pautas que a gente queria, mas muito obrigado. Depois, mais pra frente, o volume 2. Vai ser sempre uma honra, Deus quiser. porque era o que a gente... Sempre aberto. Quando a gente começou a discutir que você poderia vir, a gente falou justamente isso que você falou, do clubismo e do torcedor. Porque tem o jornalista clubista, Sim. que acaba sendo chato, que acaba sendo... Eu sou chato por outros motivos. Não. Mas não fica aquela coisa do Mauro César, sabe? Não, mas é de cada um, eu não vou também. Até não gosto de ser um bundasman de outros coleguinhas e tal. Eu odeio o corporativismo, mas também não vou ficar falando. Não, sim. Mas é que a gente enfim. gosta muito mais. Por exemplo, a gente gosta de futebol por gostar do São Paulo, por gostar do Palmeiras. Não, Não, o contrário, né? Mas, por exemplo, o Mauro Betti foi o primeiro cara que eu vi falando do Marcelinho Carioca como sendo o melhor batedor de falta, não sendo corintiano. Porque você pergunta pro jornalista São Paulino, vai falar do Rogério Ceni. O Palmeiras é o Marcos Assunção. Só que não dá pra discutir, né? Não dá. Não, e esse caso é até interessante, até podia discutir com o próprio Craco Neto, e eles se odiavam, e são dois dos meus melhores. Aliás, se tudo der certo, uma das minhas próximas biografias é a do Marcelinho, e para deixar claro, o Marcelinho a gente é amigo desde que ele jogava no Flamengo, desde 93. Antes ele veio pro Corinthians, e eu até o cara já cornetava com o Parmalat, e falei, cara, vamos trazer o Marcelinho, o Corinthians foi mais rápido e trouxe no 24 de dezembro de 93. E eu fiquei puto, mas não imaginava, nem ele imaginava Que seria... fosse virar. Já sabia que ele batia muito bem na bola, mas nem ele sabia que bateria. Pra mim é o mais completo que eu vi na vida. No futebol mundial, ninguém bateu falta. Porque ele como o batia de Marcelinho. todos os jeitos, né? Exatamente. O Nelinho é o mais absurdo batedor. O Nelinho, que jogou no Cruzeiro, Grêmio, Atlético Mineiro e Seleção em 2 Copas. Mas o Nelinho é até interessante e é uma figura maravilhosa. O Nelinho, ele tinha um... Aí vocês também sabem muito melhor do que eu. O peito do pé dele é um pé de pato mesmo. Tanto aí, naquela época, ele quando comprava chuteira, todo mundo Tinha que largar. dava para dar uma esgarçada. A dele, antes de o jogador dar uma usada, um jogador da base usar para deixar melhor, ele tinha que meio que rasgar, ele pedia pro roupeiro meio que abrir, porque assim, o pé dele é desproporcional, ele tem um pé de pato mesmo. Então ele tem uma área maior para bater na bola. Então muito defeito dele é por causa disso. Ele tem essa condição de ter um peito do pé diferente, né? Eu até brincava a última vez que eu falei com ele sobre isso, era logo depois da Copa da África do Sul. Eu falei, e essa Jabulani? Ele falou, eu falei, e já com a idade que ele tinha, né? Em 2010, ele falou, cara, então com o Jabulani eu fui fazer uns chutes, cara, quase ficou contra, porque se eu dava um efeito, eu falei... E com aquela bola que era bicuda, pesada, com a chuva, a bola chegava a pesar
1,5 kg ou 2 a mais por causa de chuva. E o Nelinho fazia aquelas coisas. E hoje, graças à internet, ao YouTube, você pode ver coisas. Além de ele chutar a bola para fora do Mineirão, foi o primeiro a fazer isso, propositadamente, porque o Palmeiras teve um jogador que chutava a bola fora do planeta, né? Mas não que quisesse, na cara do gol, ou como o Nilson, felizmente para nós, no jogo da ida da Vila Belmiro da Copa do Brasil de 15. Cara, ele foi. Mas o Nelinho é esse negócio absurdo. Vejam, e principalmente vejam o Nelinho contra a Manga, final do Brasileiro de 75. Tem uma falta que é legal, mostrada de atrás do outro gol do Beira-Rio. Era um take até novo na TV Mundial, que é fantástico para aquela falta. O Nelinho chuta a bola vai para fora, pelo lado direito, e ela vai e vira, e vai na esquerda, e o Manga consegue fazer a defesa. Cara, só de falar me arrepia, e aí, repito, eu não sou saudosista, mas me dá saudade. Esse jogo vai fazer 50 anos agora, afinal, acho que é o 12 de dezembro de 75, sei lá, 11 de dezembro de 75. Cara, e eu tô vendo como eu vi aquela vez, eu já achava o Nelinho o máximo. E eu lembro de ver, eu tinha 10 anos de idade, eu falei, não, depois só voltar, depois coloca e veja Nelinho contra a Manga, final do Brasileiro de 75. Manga, se não me engano, é de Jaú. O Manga não, Manga é de Pernambuco. Então é outro Manga. É bem perto. O vizinho. Não, o Manga goleiro, o bicampeão de 55, 56, e esse era de Jaú. Era de Jaú. Que também era Manga. E era Jaú. O Jaú, o Jaú, terra do maravilhoso Edu, né? Edu, o Jonas, que aliás é um cara sensacional também, desculpa, falando pra caramba, mas uma vez eu joguei seleção da imprensa contra a seleção brasileira de Masters. E da seleção da imprensa só tinha um Neto do time que jogava bola, enfim, e o resto é tudo jornalista pé de rato, como diria o próprio Neto. Aí o Edu era um dos caras do outro time, na ponta esquerda. Aí já, bom, né? Eu peguei e falei, gente, quem que é o mais novo aqui? Falei, eu. Você também deve ser o que mais corre? Sim, então faz o seguinte. Com o Edu você não corre, mas vai atrás dele. E não cai seco. Cara, o que o Edu acabou com esse menino? Só que eu não podia falar também, porque daí teve uma falta na entrada da área central, assim, não era nem para esquerda para direita. Ou seja, tanto um destro podia bater, quanto o canhoto. Aí quem ajeitou a bola, primeiro o Zenon. Aí do outro lado o João Paulo Papinha da Vila. Aí eu falava, olha, vocês estão de sacanagem, cara. Define um. Porque os dois na bola, aí vem o Neto, né? Os maiores batedores também da história, vira, Mauro, não sai antes, porque senão os caras. Ô Neto, a única chance que talvez dê certo é se eu sair antes, cara. Eu acho que eu vou defender a bola. Cara, saí antes, mas por sorte a bola bateu no travessão, na linha sobrou na minha mãe, na falta que o João Paulo bateu, não, Zé não. Cara, que coisa linda. Mauro, obrigado. Então a gente vai encerrar aqui. E já que você falou de uma próxima oportunidade, eu vou até deixar uma pergunta aqui já de um amigo nosso que ele gosta de ser polêmico. Ele falou, pergunta pra ele se a seleção de 82 era tão boa, por que não ganhou nem a Copa América? Então isso a gente deixa. Essa fica na próxima. Porque ela não jogou a Copa América. A de 83 era uma outra seleção, já com Parreira. Perdemos o Mundial. Se o Copa do Mundo fosse em maio de 81, a gente teria ganhado. E aquela coisa do futebol. De outubro de 81 a novembro de 83, a Itália só ganhou 4 jogos. Os 4 jogos que ganharam na Copa. É Ele isso. ainda falou, ainda bem que não me chamaram, senão ia virar bate-boca. Mas olha, é a seleção da minha vida. Mas eu aceito quem detona a seleção de 82. Dá pra discutir eu bastante. vou falar só um negocinho então dessa seleção. Uma vez eu atendi um senhorzinho italiano e a Itália tinha acabado de não ir pra Copa, tirei um sarro dele e tal. Cara, super simpático. E aí eu falei, em 82, vocês só ganharam na maior sorte. Jogasse 10 vezes, eu não vi, né? Mas é o que eu escuto do meu pai. Jogasse 10 vezes, o Brasil ganhava 9. Ele falou, nada disso. É porque vocês só sabem valorizar futebol ofensivo e técnico. Isso é O verdade. time da Itália era um baita time. Se Era muito jogasse bom. 10, ganhava 5, vocês ganhavam 5. É porque vocês só sabem ver o futebol Mas bonito. então fala pra ele da próxima vez. Que Marco Tardelli, titular daquela Itália, ele falou o seguinte: se Brasil e Itália jogassem 20 vezes, a Itália ia ganhar uma vez. Assim, perderia as outras 19. E se Deusão fosse mais justo no futebol, a Itália teria ganhado a Copa de 78 e nada contra a Argentina. Mas a Itália jogou bem. Era aquele time menos o Bétega, de 82. Era praticamente o mesmo time, com o mesmo treinador. Se a Itália ganhasse em 78 e o Brasil em 82, o mundo teria sido muito melhor. Porque o Brasil, ao perder mesmo, porque o Brasil, ao perder a Copa de 82, se criou a praga pragmática de que pra que jogar bonito, né? Sim. O mundo ficou muito mais feio no futebol por causa da derrota. Foi um dos de 82. efeitos borboletas aí do Mesmo. futebol. Pessoal, muito obrigado aí. Acho que todo mundo que começou a assistir o programa assistiu até o final, porque não tem nem como sair de uma conversa dessa, né? Então, se você tá assistindo até agora, se inscreve, curte o vídeo. Se não gostou, se não gosta do Mauro, discute, porque tudo isso ajuda a gente Eu no também engajamento. Se continuar Não é minha achando que mulher, o São tu não Paulo descer daqui a caiu, 2 minutos, eu também. comenta aí. Torcer muito pro Santos cair segunda vez. Semana que vem a gente tá de volta. Vamos ver se a gente vai comemorar ou não o rebaixamento aqui do nosso amigo junto com o menino Ney. Eu acho que não. Inclusive, apostei contra ele e ele tá achando que vai cair.
Mas é isso, muito obrigado. desesperado. Obrigado aí o pessoal da Hora Produções, obrigado a Fabi, obrigado de novo, Parabéns Mauro. pelo estúdio, muito legal, cara. E a gente se vê aí semana que vem. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.